Yabadabadu, galera! Salve! Amantes do surf, amantes do skate, da vida. Hoje aqui o Dropcast é o número 34, 4/8 de 25, 15 graus, informou a nossa nova colaboradora, a Júlia. Tá ali, ó. Oi, Júlia. Oi. Ó, escutaram a voz dela? Vai, Júlia. Oi. Olá. Olha, viu? É Júlia. E aqui Curitiba, Paraná, Brasil, no alto da montanha, direto da Moroz Comunicação, com o chefão ali, o Ivan Martins, com apoio incondicional aqui da Hot Butter, direto da Austrália, na pessoa do meu amigo irmão Marcos Douglas. Lembrando, galera, tem outro amigo irmão nosso aqui também, o Samir e a Carol, né? Eles vão estar sorteando uma camisetinha da Dropcast, mais uma caneca personalizada da Dropcast. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube e concorra. Semana que vem a gente vai fazer um sorteio disso daí. E na resenha, eu, Jean Coan, que gosto de falar, né, pelos cotovelos. E parabenizar também, tem uma coisa, a gente não pode esquecer que a equipe paranaense dos Long Brothers Guaratuba foi a segunda colocada lá no... Como é que é o nome do negócio? Deixa eu ver aqui. Segundo Torneio Brasileiro Interclubes de Longboard. O Paraná, pelo segundo ano, fica com a segunda colocação. É o Long Brothers lá de Guaratuba, é uma semente aqui do Long Brothers Paraná, que eu acho que é o clube mais antigo do longboard do Brasil, foi fundado no ano 2000 e tem ali um trabalho muito legal sendo feito. Parabéns, Batata, Quebra Santo. E teve até o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul que foi convidado, foi junto com a gente lá, o... Ah, esqueci o nome agora dele. Cara, o cara é super competidor. E toda a moçada que foi de Guaratuba competir representou. Beijo, aloha. E hoje aqui na resenha... Paraná, paranim, paraná. Cadê a minha colinha? Ah, tá aqui, ó. É um cara chamado aí Guilherme Mega, da Dead Flying Surfboards. Ele vai contar a história dele aqui, a gente vai descobrir várias coisas da vida dele. Surfista, rock and roll, morou no Havaí desde 2006. Bem-vindo, Gui, muito ao obrigado. Dropcast aí. Obrigado por me convidar, por me receber. É um prazer poder estar aqui, né? Um programa que eu já assisti várias vezes com algumas lendas do surf paranaense. Então, assim, quem sou eu para estar aqui? Mas agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história Surfista, também. né, cara? Opa. Surfista tá sentado aí na mesa. Não, tem as picaretas que eu não vou pôr aí na cadeira, não. Mas esse aí não vou nem falar os nomes. E daí, Gui? Me diga aí, você é surfista, começou quando esse teu vício? Então, eu comecei graças ao yoga. Lembra que eu comecei a falar pra você um pouquinho disso, né? Então, comecei a praticar yoga e na época eu ainda tocava numa banda de punk rock chamada OK. Quem é do final dos anos 90, começo dos anos 2000 talvez conheça. Ali da mesma época, Sugarcane, Duffs, Noção de Nada, Dead Fish, que existe até hoje, né? A gente tudo tocando nessa mesma cena do punk rock. Acabei no yoga, vou resumir porque senão fica muito longa essa história. E do yoga conheci pessoas que surfavam. E falaram, cara, vem surfar, vamos, né? Me deram uma prancha pra experimentar e eu curti. Entrei Esse no mar. negócio do apoio primeiro, então foi o punk rock primeiro. Como é que começa- foi o punk rock? Começa no punk rock ou começa no yoga? Começou assim, na verdade, ciclismo quando eu era mais jovem. Tá. Eu e o Bonato, o Eduardo Bonato, né, descobri que a gente tem esse lado de gostar muito de bicicleta, que é bem parecido. Então foi ciclismo, depois do ciclismo veio o skate, do skate veio o punk rock, e, né, amizades e hardcore E e esse tal. punk rock era na época da Cruel Manic, Isso, dos festivais da chacina? graças ao Grilo e todas as coisas que ele fez na época lá, né? A gente foi em muitos shows e se inspirou na Chacina, se inspirou no Resist Control, né? O Daniel Zulay e companhia, toda essa galera que depois a gente conseguiu ser amigo deles, que foi muito bacana. E a gente foi primeiro fazendo uma banda de cover, que a gente tocava Bad Religion, Face to Face, todas essas bandas normais da época, né? NoFX e assim por diante, Pennywise. Era uma banda cover que daí a gente foi aprender através do cover a como escrever música, né? E sem ler partitura, sem nada, só no ouvido. E daí a gente criou nossas próprias músicas, começou a gravar através da Barulho Records, que é uma gravadora aqui de Curitiba, do Júlio Linhares, que era do Pinheads, não sei se você lembra do Pinheads. O Júlio Linhares foi o cara que deu uma chance pra gente numa coletânea. Não tinha nem esse nome aí, OK, nosso nome era outro nome ainda da banda. E depois da coletânea, daí a gente foi conseguir conhecer a galera do Dead Fish, que tinha a Terceiro Mundo Records na época, que era Noção de Nada, Sugarcane e a gente. E a gente saiu tocando pelo Brasil afora. O Sugarcane tem até hoje, né? Tem até hoje, Capilé. Tocou agora no STU aí, no campeonato de skate. Não toca lá com a galera, lá com o nosso amigo lá, o René? O René não é do Sugarcane? Sim, o René já foi um dos bateristas do Sugarcane por
período, certo período, não lembro quantos anos, mas foi por um bom tempo, baterista do Sugarcane. Hoje em dia não é mais, né? Tá focado lá na pousada dele. Pousada. Ainda toca demais, né? Um dos melhores bateristas do Brasil, disparado, uma figuraça. Amo o René, ó, beijo pra você, René. E, cara, depois disso, daí veio o yoga, por acaso. E, por acaso, assim, toquei num show, não lembro se a gente tava abrindo pro Tijuana, a gente tava tocando num moinho. E daí um cara que tava na frente da plateia, assim, pediu pra subir no palco. Reconheci ele, então trouxe ele, né? E foi lá tomar uma cerveja com a gente no backstage. Mora aqui perto, inclusive, né? A gente morava numa agência social aqui. E era meu vizinho, que era atleta dos Gracie, de jiu-jitsu, e fazia yoga também. E esse cara virou meu amigo e começou a me encher o saco. Vem fazer yoga, vem fazer yoga. E eu, puta, cara, yoga, nada a ver fazer yoga, né? Tipo, yoga é coisa de velho, coisa de gente doente, né? Essa é a minha mentalidade, meu estereótipo, né? E daí ele, não, venha fazer. Eu, tá, fui fazer a minha aula de yoga. Lembro que eu fumava cigarro na época. Paguei um Marlboro vermelho, assim, na frente da escola de yoga e fui lá, né? Fazer aula. E imediatamente percebi que eu não sabia respirar direito. Eu estava com 21 anos. E que eu estava muito fora de forma, né? Porque assim, a gente só tocava na balada. Só balada, night. Só piraceira. Bebedeira e assim por diante. Então, foi excelente, porque chegou num momento da minha vida assim que eu podia descambar, como eu já vi muita gente, né, continuar na vida de música. Você podia ter ido para o lado negro da força. Talvez, mas o lado negro ou branco é muito, muito questionável, né, qual que é. Mas eu acho que acabou indo para o lado branco, né? Então, acabei... A luz. Acabei escolhendo coisas bem mais saudáveis, né, então assim, o yoga, obviamente, trouxe um estilo de vida muito mais bacana do que eu tinha antes. Dormir cedo, acordar cedo, comecei a correr, porque esse cara corria também. Comecei a fazer yoga todo dia, daí me formei instrutor de yoga. E dentro desse meio do yoga tinha muita gente que surfava. E fui me interessando, as pessoas foram me motivando, né, me prestaram prancha e tal. Comprei a primeira prancha com o Marcos Douglas, que era uma HB 6.2, parecida com essa aqui, né, mas obviamente menor. E só que mesma coisa, né, uma pranchinha bem fininha, assim, estreita, fina, cara, leve. Pra eu ficar de pé naquela prancha demorou assim muito tempo, né? Que é o que a gente sofria nos anos 90, que todo mundo surfava de pranchinha. Prancha padrão Kelly Slater da época. Isso. E também, né, o estereótipo que eu não sei se a gente ouviu falar ou não, mas que é, né, surfar de pranchão, coisa de velho, né? E que eu não acho que seja, mas até hoje as pessoas têm esse estereótipo. Então, infelizmente, fui aprender a surfar com uma prancha assim, que foi muito difícil, foi muito custoso, né? E para resumir a história do surf, peguei uma 511, uma 6.2, uma 6.6, levei pro Havaí, tá? Isso daí já 2006. Quantos? 3 pranchinhas pro Havaí? 3 pranchinhas. 2006. Partiu Havaí. Fui lá com o Marcos Douglas, com o Emerson, né? Fiz esse quiverzinho, uma 511 que era mais merrequeira, uma 6.2 que era um meio termo e a 6.6 que era para ser uma ganzeira. Ganzeira por ser o surf daqui, né? Lá não chega nem a chamar de gan. Lá é hot dog. Não é nada, né? 6.6 é uma prancha normal. Do dia a dia. E cheguei com essas pranchas lá. Daí tá. Primeiro que o mar é outra coisa, né? Quem já foi pro Havaí sabe que é muito mais rápido, é muito mais raso, né? É uma outra experiência. A força da onda é muito, muito diferente. E no South Shore, surfando no Diamond Head até dava, porque o Diamond Head é mais parecido com o que a gente está acostumado aqui. É mais ventoso, é uma onda mais gorda, né? Mas primeiro inverno que eu fui pro North Shore, fui sozinho. Tipo assim, eu fui para lá sozinho, sem conhecer ninguém. E fui pro North Shore sozinho pela primeira vez também, assim, eu e uma peruazinha meio, uma Paraty, uma Suzuki Steam Wagon, que é tipo uma Paratizinha. E eu lembro eu cruzando, né, os campos, assim, de abacaxi, de café, assim, sozinho, tipo, nossa, eu tô no North Shore, não acredito, né? Meu Deus do céu. Onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Eu tinha uns brasileiros que eu tinha contato lá que falaram, não, vem aqui na nossa casa e a gente te mostra onde ir, né? Fomos surfar Leftovers. Primeiro dia que fui lá surfar Leftovers num dia de 6 pés. 6 pés havaianos, né? Que são 12 pés de face. E eu só me ferrei, quase me machuquei, assim, a prancha chegou a passar a quilha assim no meu sovaco, que fez um cortezinho, que foi tipo um Matrix, assim, tipo Neo, sabe? Não cheguei a me machucar por uma sorte do destino. E no dia seguinte fui surfar Rock Point de manhã cedo, assim, escuro. A galera chegando assim, não dava nem pra enxergar a água direito, mas era a hora que tinha que chegar pra não ter muita crowd. Não ter muita crowd, assim, já tinha uns 15 nego na água, né? E não consegui pegar uma onda. Eu achei que eu sabia surfar, mas Rock Point, primeiro dia, assim, cara, eu só tomei vaca. E daí eu fiquei, assim, parado assistindo os caras pra ver assim, onde é que o cara rema, onde é que o cara dropa, como que você surfa essa onda, né? Porque era uma coisa muito diferente. Mesmo eu já estando lá alguns meses surfando bastante o South Shore,
Surfar o North Shore era um outro bicho, né, Outro cara? mundo. É tipo você surfar de mini ramp e de repente você vai lá No half. no half pipe e dá um dropzão, né, 90 graus. Tipo, não tem comparação. Então foi uma curva de aprendizado bem ampla, assim, digamos. Mas o que eu tava te contando um pouquinho antes da gente começar ali, né? Eu fui com essa mentalidade de pranchinha e fiquei nela por um tempo. Mas como professor de yoga, eu trabalhava em Chinatown, que era um bairro assim muito legal por um lado, que é um bairro que tinha muita arte, uns restaurantes fantásticos, a vida noturna ali era muito legal, e tinha uma lojinha de surf pequenininha que eu passava na frente assim, que era de um cara que só gostava de pranchão e tinha algumas pranchas assim, tipo, uma outra pranchinha retrô, mas bem larga, Tipo bem essas aqui gordinha. que você trouxe pra gente ver hoje aqui, ó. Isso, tipo essas que a gente está fazendo. Roxinha, aquela cinza lá, atrás de Isso, você. dessa pegada assim retrô, que é mais gordinha, mais larga, né, mais volume, Aham. né? E ele tinha lá uma 510 monoquilhas com swallowtail, que era linda, tem ela até hoje. E eu fui lá perguntar pra ele da prancha, conversar. Ele falou, gostou, achou legal? Pô, pode levar emprestada. Eu falei, cara, mas eu não tenho nem documento, nada aqui. Não, pode levar. Não me pediu nada. Nem a carteira de nem um número da carteira de crédito, nada. Só vai, leva. Bem, tá, peguei a prancha, né, uma 510, gordinha, monoquilha, e fui surfar Diamond Head. Surfei um dia, 2 dias, gostei da sensação, uma outra sensação, né? Por mais que fosse 510, ela é uma 510 bem volumosa. Tem Então ela bastante flutuava litragem, muito né? mais. A Então, 511 que eu hoje tinha... é litragem, na época era volume, hoje é litragem. Exatamente. Litragem também é uma coisa bem complicada de conversar, mas depois a gente fala sobre Mas isso. dá pra falar da litragem porque hoje o sistema que ele é feito a máquina tem como formatar, né, cara? Sim. Mas na época era volume, era mais espesso ou menos espesso. Sim, o que eu tô falando é mais assim, Mais tipo, larga, menos a pessoa larga. fala, eu surfo 32 litros, ou eu quero uma prancha com 36 litros. Tá, mas 36 litros eu posso, né, distribuir de 1000 maneiras diferentes. Lógico. Então a litragem, pra mim, não diz muita coisa, Aham. né? Eu acho que eu acho que é meio uma viagem, a galera se prende muito assim, eu sou surfo, tá bom, beleza. Se você é um surfista de alta performance, pode até ser que vale a pena se prender muito nisso. Agora, surfista recreacional, eu acho que não vem muito ao caso. Mas entendi. depois a gente fala sobre isso. Mas assim, essa prancha foi lá e mudou meu conceito do que é surfar, né? A visão de surf tua. Porque é uma prancha mais volumosa. E monoquilha, você não vai fazer um surf, né, de 12 horas, né? Assim, te dá paulada e, né, você quer abrir a linha, você vai fazer um surf mais bonito, né? Na minha opinião. Mais eu de acho bottom, né? você De acaba base lip, você né? desenha as linhas de uma forma diferente. É isso que eu penso. Assim, O approach é outro. ela te força. Eu acho que uma prancha monoquilha tradicional, ela te força a surfar bonito. Não tem como você surfar com ela se você não for fazer uma linha bonita, senão ela não funciona. Né? Se você for tentar fazer o que você faria com uma triquilha, ela não vai funcionar. Por isso que alguém pegaria uma prancha dessa e falaria assim, essa prancha não funciona. Não, ela não funciona para o estilo de surf que você está acostumado. Mas toda prancha funciona. Isso é uma coisa que eu acredito, o Bonato também, a gente estava conversando sobre isso, toda prancha funciona. A questão é quem está em cima da prancha e a tua perspectiva do que você espera que aquela prancha vai fazer, né? A expectativa, que é o que... Pode xingar? Aqui não. Claro. É o que fode com tudo, né? Na vida também, expectativa é o que acaba Corta, com tudo. não pode falar fode. Já falou. Mas, aí tá, surfei com essa prancha 2, 3 dias. No terceiro dia, malhei a prancha. Assim, um lugar raso. Tava vindo assim, no que eu voltei de uma rasgadinha assim, olhei pra baixo, uma cabeça de coral pra fora d'água. Não tava ficando seco, ela tava assim, pra fora. Eu só chutei a prancha assim e fui pro lado. Fez um rombo bem embaixo do nose, assim, da prancha, né? Aí eu fui com o rabo embaixo das pernas, entre as pernas, né, pra entregar a prancha pro cara. Ele falou, olha, se tiver que pagar o conserto eu pago, se tiver que comprar a prancha eu compro. Me desculpe, foi sem querer. Ele pegou, olhou assim e falou assim, fica tranquilo, eu conserto. Consertou, botou no rack de novo, uma prancha que tava ali de teste, como essas duas aqui são, né? É pra malhar, é pra testar mesmo. E depois de 1 ano, eu acho, a prancha tava lá ainda, eu falei, cara, quanto você quer nessa prancha? Ele falou, $500, que na época ainda era até barato para uma prancha dessa ali. Comprei e tá no meu quiver até hoje. É uma prancha que fez eu aprender a surfar mais bonito. E depois disso, eu comprei várias outras pranchas dele que eu tenho, eu posso te mostrar um dia. Tenho várias pranchas bem diferentes que ele fazia, assim. Desde coisas mais voltadas para performance e coisas bem tradicionais. E ele foi o cara que me trouxe pro pranchão também. Eu tinha essa reticência de não surfar de pranchão. E eu queria muito surfar no shore, surfei bastante. Sunset, Velzeland. Gostava. Só pipe, que era uma onda que eu ficava mais longe. Você foi em 2006, voltou em? 2020.
Pô, são 14 anos, né, 14 cara? anos. Mas Aí, né? para ser sincero, assim, ó, North Shore, só os primeiros anos que eu fui, assim, todo inverno e eu queria estar lá direto, assim, Tá, sabe? mas aí tem o South Shore, tem o West Shore, né? Tem muita Então, onda, né? a questão é justamente O essa, North assim, Shore é né? o foco, mas tem muita onda, muita onda. Eu, a princípio, eu queria estar lá no North Shore no inverno para aprender a surfar onda grande, né? E quase morri algumas vezes nessa brincadeira, assim, de você entra no mar, as pessoas não percebem, assim, como o mar cresce de uma hora para outra, assim, mesmo assim, o swell tá chegando hoje. De manhã tá 3 pés, na hora do almoço tá 6, no final do dia tá 10 pés. E 10 pés é 20 pés de face. Então você pensa, 3 pés, beleza, 1 metrão, né? Agora, 6 pés já são 2 metrão. E 10 pés já são mais de 3 metros de onda, num lugar que tem correnteza, que é raso, que é outra coisa. Não tem o pezinho pra você pôr o pezinho na areia. Não tem pezinho na areia. E, cara, tinha Jocos, por exemplo, que é um lugar que eu gostava de surfar, era uma esteira rolante, assim. E, assim, atrás de Jocos é pedra, só pedra, assim, pedra. Então, se você deixar ser sugado pra dentro, você não vai parar na praia, tipo, me jogou pra beira da praia. Você vai parar na pedra, vai quebrar a prancha, vai se ralar inteiro. Então, você tinha que remar só pra não ser esmagado pela pedra, pra conseguir chegar e sair da praia. Sair pela praia, né? Então, por mais que Jocos, por exemplo, era uma onda mais assim que eles consideram de várzea, né? Tipo assim, Laniakea, Jocos e... assim, não lembro mais todas as outras ondas, mas... Haleiwa, Haleiwa não. Haleiwa já é uma onda que é considerada mais pesada, mais né? pesada. Mas esse comecinho do Haleiwa, né? E depois, quando você começa a entrar no North Shore ali, tem essas ondinhas Chans Reefs, né? Que eles consideram, assim, umas ondas mais de pranchão. Segunda categoria. Exatamente. A galera não dá muita bola, assim, sabe? E mesmo assim é craudiado, né? E Jocos, que é nomeada atrás, em homenagem ao Jock Sutherland, né? Tive a oportunidade de conhecer também, que é uma coisa fantástica morar no Havaí, assim, você conhecer essas pessoas que você viu na revista, né? No Surfers Journal, né? E assim por diante, você vê ao vivo, você... Cumprimentar o cara, falar, sentir a vibe, trocar né? uma ideia, assim, tipo, cara, é indescritível. Assim, essa foi a parte mais legal de morar lá. Mas de qualquer forma, né? Mas uma curiosidade. Fale. Esse teu amigo lá, como é que se chamava esse teu amigo da Surf Shop? Eric Walden. Eric Walden. Não é o da Walden Surfboards, que tem uma marca bem famosa de pranchão. Ele fabricava ali, Sim. consertava, atrás da loja era uma fábrica de prancha, consertos? Não? Ele tinha a lojinha dele lá, que era pequenininha, mas muito bacana, que a minha loja é bem inspirada na loja dele, assim, o estilo. Mas não, ele é um cara que aprendeu a shapear com o Benaipa, literalmente, diretamente com o Benaipa, que era amigo da esposa dele. Eu tive a oportunidade de conhecer o Benaipa também, ao vivo e a cores, tenho foto com ele. O Stingers Man. Exatamente, o cara que fez, né, a revolução do shortboard. Fica essa dúvida, né, foi ele ou foi o australiano, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome. Tem 2 caras que dizem, né, que foi quem fez a pranchinha acontecer, né, que é ou o Benaipa ou o nosso amigo O Simon Anderson é o criador da triquilha, não é ele. Mas teve o cara que foi o... Não. Me fugiu o nome agora... Por acaso, mas daqui a pouco, daqui a pouco eu já lembro. Mas de qualquer forma, ele aprendeu a shapear com o Benaipa e é um cara que ele shapeava dentro da loja, dentro da fábrica do Benaipa. Por isso que eu consegui conhecer o Benaipa pessoalmente e eventualmente. E um cara que tinha um know-how assim absurdo. Ele é da Califórnia originalmente, o Eric Walden, ele shapeia até hoje. Tá? E para você ter uma ideia, sabe quem que é o Randy Rarick, né? Que fazia faz os campeonatos. Os campeonatos, e hoje em dia ele é um cara que faz muito leilão de prancha antiga, assim, lá em Honolulu. Então ele é um cara que avalia o quanto que a prancha vale, essas pranchas que escaracham embaixo das casas. Essa minha hobby é uma história assim que depois eu vou contar também. E o Randy Rarick é um cara que pede pro Eric consertar essas pranchas, assim... Restaurar, no caso, exatamente. Né? Restaurar essas pranchas que são, né... Relíquias. Então o Eric é um cara que tem um know-how, assim... Cara, e caiu na minha vida, assim, de um jeito muito bizarro. Acabou sendo meu padrinho de casamento, pra você ter uma ideia da relação que a gente criou ao longo dos anos. Casou com uma havaiana? Eu? Não. eu tive uma namorada que ela era japonesa e chinesa. Mas nunca namorei uma havaiana de verdade. Até porque, né, uma coisa que talvez muita gente não para pra pensar, mas você, morando no Havaí, você aprende a respeitar muito a cultura havaiana, né? E o havaiano é quem tem mais de 50% de sangue havaiano. Por exemplo, meu filho nasceu no Havaí, ele não é havaiano. Ele poderia ser considerado local se ele morasse muito tempo lá e surfasse no mesmo lugar por muito tempo. Mas havaiano tem 50% de descendência havaiana no sangue. Famílias havaianas. Né?
Inclusive lançaram agora, né, esse Chief of War, essa série do Jason Momoa lá, que tá contando toda a história do Havaí em Olelo, Hawaiian, né, que é Na linguagem língua deles. original deles, que é muito legal. E a história do Havaí é sensacional, né? Dá pra ficar 3 horas aqui falando só sobre isso. Mas, voltando, o Eric Walden é um cara que tinha e tem um know-how absurdo, me ajuda inclusive até em finalizar esses shapes, né? Que a gente faz esses aqui, pelo menos a gente fez no computador. Ele faz lá e manda pra cá? Não, eu faço. Passa aqui e manda pra ele mando ver. pra ele dar uma olhadinha e ele fala, cara, assim legal. podia ser melhor, assim podia ser diferente, né? Então essas pranchas que a gente fez no computador, ele ajuda nesse feedback final. No assim, design digamos. final, Isso, assim. isso. E a gente tá tentando começar a fazer umas pranchas por lá. Ele seria o cara que faria as pranchas pra mim lá no Havaí, em Honolulu também, pra gente lançar lá, né? Vamos ver se vai dar certo essa história ainda. Mas ele foi o cara que me ensinou praticamente tudo que eu sei, me ensinou a consertar a prancha, cara, me ensinou muito sobre hidrodinâmica. E então, assim, eu tô muito longe de ser um shaper, ou um laminador, ou até um lixador, porque eu sei que cada uma dessas coisas tem um nível de finesse de educação que você precisa ter absurdo, né? Cada uma dessas fases é extremamente importante. Eu acho que quem faz as 3 coisas é um mestre, né? Como o Bonato, por exemplo, que é um cara que sabe fazer tudo. Então, eu não sei o suficiente para fazer, mas eu sei o suficiente para saber o que eu quero, né? O que eu quero que a prancha faça e o que eu acho que ela precisa para fazer o que eu gostaria que ela me providenciasse na água, digamos assim. Isso tudo graças a esse meu amigo Eric Walden. Ou por que o apelido é Mega? Guilherme Mega. Eu pensei que era de Megamente, mas a cabeça não é muito grande. Não. Da onde que veio o Mega? O Mega veio do Megadeth, na verdade, Megadeth, né? da banda de... De metal. Eu era metaleiro antes de ser punk rocker, né? E eu hoje em dia sou careca, né? Mas já Você tive... viu? Né? Era metaleiro, cabeludo, Não, agora... tinha cabelo até aqui embaixo, né? Cabeludo mesmo. Nessa época de Largo da Ordem, né? E coisas do gênero. No El Potato Medieval, que tinha, né? Sim, lógico. Opa, curti muito. E depois disso que veio o punk rock, e depois disso que veio o yoga, e depois disso que veio o surf. Mas o Mega vem daí. Inclusive, tem muita gente que me conhece só como Mega até hoje. Né? E até tava conversando esse dia, eu faço terapia, tava falando pra minha terapeuta isso, falei, cara, é engraçado porque tem coisas que eu lembro dessa minha época da minha vida, que quando eu conto, parece que eu tô falando de uma outra pessoa. Parece que eu não tô falando de mim mesmo. Não que Mas, Ivan, parece você, Ivan. Quando você conta tuas cagadas da vida, é outra pessoa, Ivan. Eu nem falo das minhas. Deus evolui, né? Ainda bem, evolui pro bem, né? Eu já nem falo das minhas. E não me entenda mal, não é nem que eu não me arrependo. Não é isso, mas é que ele tipo... também não se arrepende, mas é que sai os podres de vez em quando. Sim. Que na época não era podre, né? Na época era coisa boa. Hoje a gente vê, cara, que cagada. Ah, sim, com certeza. Né? Com certeza. Todo mundo passa por isso, né? Exatamente. Então, é daí que vem o Mega. Então, tem e gente da onde que veio assim, o Deadly? Aqui, ó. Como é que é? Deadly Flying Surfboards. Explica aí o nome, da onde veio essa... Ó, ganhei uma meinha aqui, ó. Já vou ficar com o pé quentinho. Eu ganhei uma, Ivan ganhou outra. Show. A tua é pretinha ou branquinha? É branca. Branca, ó, A gente branquinha. vai produzir a preta Aqui, ó. ainda. Obrigado pelo presente, hein? Imagina, porra. Por aqui do lado da HB aqui. Então, traduzindo vamos livremente, pranchas mortíferas voadoras. Então tem 2 lados, né? Um que parece um nome de filme B, né? De filme de terror, assim, pranchas mortíferas voadoras. Tem os morcegos. E o outro lado é que é o que eu te falei antes da gente começar a gravar, que foi essa prancha da Hobie que eu tenho, que eu amo, que é uma 8 e alguma coisa. Então ela assim, ela não é um pranchão, ela não é uma ganzeira, ela é monoquilha, pesada, fundo abaulado, parece um barco quase assim. E é uma prancha que eu surfo bastante, inclusive ela funciona muito bem aqui em Guaratuba. E um dia eu estava surfando em Guaratuba com essa prancha. Fundo abaulado, pra quem não entende, é tipo ao contrário, né, cara? Ela não tem concave, ela é convexa. É convexo, isso mesmo. Ela é convexa e inclusive se pegar ela na mão, o rail dela é bem pra cima, assim, sabe? Tipo, inverte, né? É como se você surfasse, não no deck, surfasse no fundo da prancha, né? Isso. Invertido. É uma prancha que não é muito fácil de surfar, porque ela espirra bastante, ela espalha bastante, assim, digamos. Mas que eu gosto muito. Ela foi achada, né, embaixo da casa de uma aluna minha. A mãe dela faleceu, a casa ficou para ela, e ela foi retirando as coisas da casa. Embaixo da casa tinha umas 3 pranchas retrô. Na verdade, isso aí que você falou do abaulado é a adaptação do que foi sendo refinado, até a gente falar em V-bottom, né?
É a refinação do abaulado, né? É verdade. Essa aí, por exemplo, não tinha. Ela era bem abaulada do nose para trás e na rabeta dela era bem reta. E essa é uma hobby dos anos, o quê? Anos 60? Final dos anos 60. A gente mandou, inclusive, pro Randy Rarick as fotos pra ela, pra ver quanto que valia, né? Assim, essa minha aluna, ela falou assim, ó, tem umas pranchas aqui, quer ficar? Daí eu falei, cara, isso aí vale dinheiro, calma, né? Eu podia falar, quero ficar, me dá. Né? Mas eu sou um cara muito justo, eu não gosto de passar perna em ninguém, então a gente foi lá e avaliou. O Eric, que conhece o Randy Rarick, falou, quanto que vale essas pranchas? É 3 pranchas, um pranchão Surfboards Macarra, monoquilha Glasstone, prancha com quilha fixa, né? Essa aí que é uma 82, se eu não me engano, que era uma das primeiras caixas de quilha da época, que ela não movimentava para frente e para trás, mas você podia tirar a quilha, pelo menos, para transportar, né? Que era uma caixa... Já não quebrava, né? Isso. E ela tem formato de osso de cachorro, que chama, parece. Porque ela tem... As duas pontas são mais gordinhas, assim, e daí ela é reta. E daí mais uma outra, que eu não vou lembrar, mas era mais uma 6.6 monoquilha, que parecia mais a prancha lá do nosso amigo, do Boscadinho. Exatamente, era bem parecida com aquela ali, só que estava já mais moderna do que aquela ali. Mais técnica. Mais técnica, isso. Então a gente pediu pro Randy Rarick avaliar, ele falou, custa tanto. Daí a gente foi lá, deu o dinheiro para ela, né? Pegou a prancha, uma para mim, uma pro Eric, a outra ficou lá. E, cara, é uma prancha que eu não achei que eu ia gostar tanto. Uma prancha bem antiga, se você olhar assim, você não dá muita bola para ela. A maioria das pessoas fala assim, uma prancha velha, amarelada, né? Mas é uma puta prancha que anda super bem na água. E eu fui surfar Guaratuba um dia com ela, saí da água. Tava pensando já, queria fazer uma marca minha, como eu queria chamar. Daí eu olhei pro logo dela, que diz bem grande, Deadly Flying Glove, a luva mortífera voadora. E eu falei, por que não Deadly Flying Surfboards, né? Que tem uma coisa a ver também com o meu passado de punk rock. Eu gosto muito de carro antigo, carro velho, né? Todas essas coisas de anos 50, anos 60, rockabilly, carro velho. Mas já tá abreviando agora o nome. Já tô abreviando para Deadly, que fica mais fácil das pessoas lembrar. Tá escrito aqui, ó. Só Deadly, né? Aqui, esse bonezinho que a gente fez aqui, agora tá saindo em parceria com o Samir, né? Esse aqui originalmente foi feito à mão, com um amigo meu que é tatuador, e fez o lettering. E daí eu mandei pro Samir, e o Samir tá fazendo agora O Samir é o meu gordinho favorito, meu amigão. É nosso brother também. A primeira camiseta da Deadly que a gente fez, foi ele que fez. Meu irmãozaço. E foi ali que eu fui agora, deixar o bonezinho, e daí atravessei a rua pra falar com você. Então, ali vizinho. Deixa eu te falar uma historinha legal, cara, sobre essa prancha que você falou, que é o fundo abaulado. Sim. Minha primeira trip que eu fiz, que eu levei uma galera pra Costa Rica, aí a gente tava como é que a gente tava? Lá no norte, em Tamarindo. Daí a gente foi surfar, cara, numa prainha ali, não lembro se era Little Hawaii, Havaizinho, não lembro qual que era. Não lembro. Sei que o cara tava lá e ele saiu da água, olhei a prancha dele, ele falou assim pra mim, quer pegar umas ondas? Vai lá. Eu falei, pô, quero. Fui lá e a prancha era isso, ela era invertida, a borda era bem aqui pra cima mesmo, assim. Cara, a prancha me dei super bem, peguei até um tubão nela, assim, saí, o cara, nossa, você pegou bem, gostei do teu surf. Ficou nosso amigo, e daí de noite na pousada ele foi lá e levou duas Longboard Magazine de presente pra ele. Olha só. Que era o meu começo ali no longboard. Isso foi em 97, 98 ali que a gente foi numa galera. Foi eu, Quebra Santo, Márcio Costa, né? Sim, sim. Mais o Rafael Gutierrez, o Davi Ratones e mais um garotão, gente boa. E eu surfei com essa prancha dessa maneira que você falou. Ela é invertida. Parece um barco mesmo. Sim. Cara, mas me dei bem com a prancha. Bom, amo longboard. Né? Eu também, né? E eu tava até chegando nesse ponto, né? Que eu antes, quando eu tava contando ali a história do Eric, que ele me trouxe essas pranchas retrô, ele foi o cara que me empurrou para fazer surf de pranchão, que eu não queria. Clássico ou moderno? Clássico, classicaço. Assim, para ele, assim, monoquilha, sem lash e laminação pesada, né? 9.2 para cima, 9.4, 9.6, geralmente a maioria das pranchas que ele faz é nessa pegada, assim. E então eu surfava muito bowls, né? Tentando resumir a história de antes, eu fui muito pro North Shore. Me frustrei muito com o North Shore também, porque assim, altas ondas, só que o mundo inteiro tá lá, né? Especialmente no final do ano, que acabava lá a temporada, né? E tipo, tem os campeonatos, e daí tem todo mundo treinando, querendo tirar foto, então, cara... A galera fica ainda no springtime, sim, leva fica até 6 março, meses, né, de crowd. Até março, abril, tá crowdado. Então, assim, altas ondas, mas um surf pesadelo, assim, que você entra na água e fica 2 horas na água para pegar, assim, 3 ondas.
que ninguém te rabiou. Daí todas as outras ondas que ou você tomou uma vaca, ou alguém te rabiou, ou alguma coisa deu errado, né? Acaba sendo um surf stress. Que eu odeio, na época achava normal, até que eu falei, cara, isso aqui não pode estar certo. Você vai pra água pra se estressar, então... Não vai. Cara, não... É outra vibe. Exatamente. Daí eu comecei a surfar com essas pranchas retrô, comecei a surfar mais o South Shore. Surfei muito Macarra também, Macarra sensacional. West Shore. West Shore é sensacional, Macarra E o pessoal recebe bem você lá, né, em Macarra, né, na comunidade? Como é que foi? Foi bem recebido? Começo, assim, e tal? Cara, assim... O Quebra já ganhou um campeonato lá, cara. Ah, é? Ganhou um campeonato lá na categoria dele em Macarra. Não sabia. Acho que 1 ou 2 vezes. Não sabia. Cara, é assim, o que eu vou dizer? O North Shore tem um localismo que é da galera de lá, que não é havaiana. Né? Então vamos ficar bem claro isso. Você vê um John Florence, ele não tem cara de havaiano. Todo respeito ao John Florence, que eu acho que é o melhor surfista ever, na minha opinião. Kelly Slater, sensacional, mas assim, um cara que faz tudo bem pra mim é o John Florence. E eu nem gosto muito de surf de alta performance, mas esse cara eu acho que é um cara fora da curva. Tá ali, né? Ele e o Gabriel Medina estão ali, né? Mas eu acho que é um cara que tem um estilo muito bonito, assim, surf, ele consegue surfar prancha, pode surfar onda gigante, ganhou, né, inclusive, o Ed Aikau. O cara pode dar aéreo, o cara surfa tubo, e o surf de borda dele é sensacional também. Então ele não perde nada, eu acho que em todos os tipos de surf. A questão, só uma dúvida aí, a questão do Ed Aikau é que não convidaram o Medina, né? Se o Medina é convidado, acho que ele faz um resultado bom lá, cara. Será? Porque na minha opinião, são os dois mais completos. Tá. Assim, se você comparar item por item, um vai chegar assim numa nota 10, a outro numa nota 9.9. Daí o outro na nota 9.9 e o outro na nota 10. Em todos os quesitos de performance, entendeu? Sim. Minha opinião, né? Eu não sei porque eu nunca vi um Medina surfar onda grande. Eu realmente não sigo Mas muito. já vi ele surfar os tubão de chopo, né? Sim, então, porque o cara surfa muito. Tem a base. Sim, ele é como um destemido, né? Não tem medo, né? Sim. Mas o que eu ia dizer é assim, North Shore, a galera que é local, não é necessariamente havaiana. Sim. Né? Eles são nascidos lá, que é aquela história que eu falei antes. Se você nasceu no Havaí, não quer dizer que você é havaiano, tá? Então tem muita gente lá, Jamie O'Brien, né? Quem não viu Jamie O'Brien surfar e todos os filmes que ele fez na época de Pipeline e tal, né? Um loiro, que não tem nada de havaiano, né? Já o West Side é havaiano. Sim, colônia havaiana mesmo. Ali é porque também, assim, é um lugar mais barato para você morar, um dos poucos lugares que os havaianos conseguiam ainda comprar casa e morar mesmo, né? Então ali são os caras que são Kanaka Maoli mesmo, quer dizer, sangue havaiano, né? Black Trunk da Rui, né? A bermudinha preta com fiozinho vermelho e amarelo. Que você sabe, se vê esse cara na água, você nem olha muito pro cara. Mas eles vieram aqui, a gente recebeu eles bem pra caramba, sabia? Já tiveram aqui. Bom, na Ilha do Mel, fazendo limpeza das praias da equipe da Ocean Clean. Ah, é? Não sabia. Conheci o Fest. Pô, assim, mas a minha experiência é a seguinte, assim, North Shore, nunca ninguém me pediu pra sair d'água. Nem se eu fizesse uma besteira. Assim, West Shore. West Side, duas vezes me zoaram sem eu fazer nada. Nada. Tipo, eu tô sentado em Macarra e vem um cara, assim, um dia, né, que tá muita gente, tem onda boa e tal. E Macarra é uma coisa, assim, engraçada, porque tem de tudo. Tem o tiozão que tá surfando ali desde que nasceu, tem um molequinho que tá aprendendo a surfar aqui, e tudo que você pode imaginar entre esse meio, né? O piazinho que tá aprendendo a surfar e o tiozão que quebra, que vem lá de trás, né? Moendo a onda. Então, todas as famílias estão lá misturadas, né? E chegava às vezes o cara assim, porra, que crowd é essa? De onde que são você? O cara chegava assim, de onde que você é? De onde que você é? De onde que você é? Daí um dia, uma hora o cara chegou pra mim, de onde que você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Você é do Brasil? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá no North Shore? O que você tá fazendo aqui? Daí eu tive a audácia de responder o cara, falou assim, não, mas eu moro aqui já faz uns 3 anos. Daí o cara olhou assim, você mora aqui faz uns 3 anos? Nossa, galera, para, o cara mora aqui faz uns 3 anos, cara. Olha isso. Tipo, nossa, me zoou geral, tipo, eu fiquei tipo, né, putz, né. Isso foi uma vez, sem fazer nada, tá? Eu não rabiei ninguém, eu não dei a volta, não fiz nada. Eu tava ali esperando a minha ondinha chegar, tá? E um outro dia, uma coisa bem parecida assim também, tava um dia mais difícil de pegar onda, tava um pouquinho menor. Chegou um cara e falou pra todo mundo assim, ó. Vocês aí, moçada, tá vendo toda essa molecada aqui, ó? Qualquer um desses moleque aqui que entrar na onda, eles vão pegar a onda. E vocês não vão. E se vocês remar na mesma onda que esses caras aqui, vocês estão fodidos. Falou? Um gordinho de moribug, assim, que esse cara, você visse o cara na rua, você fala, que esse cara, né? Mas vai saber quem que é o cara. Quem que é o cara. Na fila do pão ali. Cara, né? Entendeu? Então, mas aquela galera do longo, os competidores, Bonga Perks ainda ali, não é não?
Bonga O Perkins? Bonga Perkins é da West Side ali? Eu acho que ele é do... Sim, É, de ele acho que é Macarra, daquela... da comunidade Macarra, Isso. se não me engano. Os dois, Isso. tem 2 campeões havaianos de longboard ali, fera, que Sim. são dali, eu acho. Não, tem muita gente ali, né? A família Buffalo, que é holana. Os É, caras o fazem outro, uns- isso. Esses o caras, atual, né? né? Que é Sim. Holanda, isso, é dali da São região. os caras... Porque a onda proporciona também, a onda é perfeita pra longa. Cara, é uma onda animal pra quase qualquer tipo de prancha, assim, se você souber surfar ali. Porque tem dias que rasa ela pra quebra caramba. grandão, né? Cara, e a diferença é que a gente não percebe, né, tanto Sunset quanto Macarra, é que você tem um canal enorme pra você chegar lá. Então, quando a gente tem onda grande aqui no Brasil, ou aqui no Paraná, pelo menos, né? É aquela régua fechando, né? Às vezes você vai surfar matinhos ou, Não, daí ou o à negócio direita, é assistir você o canal consegue. do YouTube Dropcast TV, cara. É o maior canal. Então, daí. mas, em alguns lugares a gente tem canal lá, a onda grande ela tem um canal pra você chegar lá fora. Sim. Tem um rio que te leva lá pra fora. Então, se você souber se posicionar e pegar a onda na hora certa, você vai ser quase jogado pra fora de novo. É uma outra vida, digamos assim, você aprender a surfar a onda grande. Tem, não tem tem. consequência, lógico, mas é mais fácil nesse sentido, de pelo menos ter um canal para te jogar lá pra fora, né? Mas essa foi minha história com a Macarra, assim, de 14 anos, foram Tomou duas duas vezes que que me mandaram pagaram uma soldado. na cabeça. E não foi nada demais, né? Ah, Não tipo, apanhei, não aconteceu nada, aham. né? E agora eu lembrei bem rapidinho também, assim, eu surfava muito a Lamona Bowls, não sei se você conhece. Alamona, na É. entrada do Harbor ali. Isso, ali é onde Joey Lopes aprendeu a pegar tubo, né? Então é uma onda animal, uma esquerda, um tubo sensacional. No verão, para você ter uma ideia, de Mason Hall e companhia, Derek Hall desciam, né? Para surfar aquela onda no verão, né? Então é uma onda muito craudiada. É a onda mais craudiada do sul. Seria mesmo que Pipe no North Shore, né? Surfei muito a Lamona Bowls e surfava inclusive nos dias pequenos de pranchão, que era sensacional, né? Que era no verão daí no caso. Mas a minha história é assim, teve um dia que eu surfei Bowls de manhã e tomei uma bronca de um tiozão sem eu fazer nada de errado, que é assim, ó, tô voltando no line-up, você sabe que você não pode ficar na frente do cara, né? O certo é você não ficar na frente do cara. Só que o tiozão, ele tá dropando e rabiando 2 outras pessoas, tá? Então eu tô indo aqui pensando, ele não vai, né? Porque tem 2 caras lá atrás vindo. Só que ele veio. E daí eu tava meio que na linha dele, remei o mais rápido possível, fisicamente possível, pra sair da frente dele. O cara pegou a onda, olhei pra trás assim, ó, pá, né? Pá, os lequezão voando assim. Foi Conseguiu até lá surfar. embaixo. Foi até lá embaixo. Voltou. Quase entrou no iate ali. Voltou e falou assim: You fucking donkey, né? Seu burro do caralho, que está à minha frente, não sei o que lá. Próxima vez eu vou atropelar você. Barará, barará. Eu, nossa, cara. Isso que eu me esforcei muito pra sair do caminho dele. Isso que ele rabiou 2 outras pessoas. Isso que ele não perdeu a onda, tá? E o cara voltou e me xingou pra caralho. Saí, tipo, puta, bolado, assim, da água, né? Você fala, puta, acabou a vibe, né? Você não quer surfar mais depois disso, né? Então saí da água. Nesse mesmo dia, a gente foi com os amigos pra Macarra. E Macarra tava, tipo, 2 pés. E eu fui surfar Macarra 2 pés com uma mid-length que eu tenho até hoje, uma 7.0 monoquilha. Entrei sem lash, porque geralmente eu não perco a prancha, raramente eu perco a prancha ali num mar pequeno desse. E a história é justamente como no sul me trataram muito mal sem eu fazer nada. E aqui eu fiz uma cagada gigante. E eu cheguei a apanhar pela primeira vez na Havaí e não apanhei. Foi o seguinte, peguei uma onda, peguei 2, na terceira onda eu perdi a prancha. E quem já foi pra Macarra sabe que é uma onda que ela vai até a beira da praia. E na beira da praia... Marolinha leva até a beira. É um quebra-coco, inclusive. Na beira da praia, ela é um quebra-coco. Não é uma ondinha que ela chega assim, né? Ela chega moendo na beira da praia. Eu perdi a prancha e falei, puta merda, né, cara? Tem que pegar essa prancha. Fui tentando, né, correr, nadar atrás dela. E quando eu vi, na beira da praia, tava um havaiano, segurando minha prancha assim na mão. Um havaiano, pensa assim, o estereótipo mais estereótipo de havaiano, um cara grande, marrom, e com a metade da cara tatuada assim, só de tribal, né? Você fala, meu, é hoje que eu vou apanhar e o cara vai quebrar minha prancha no meio e eu vou pra casa quietinho, né? Se eu não apanhar muito, já tá ótimo, né? Então eu fui assim, nadando pra beira da praia, assim, várias crianças brincando, eu pensei, se bateu em alguma criança, filho, sobrinho dele, nossa, tô fudido, né, cara? Acabou pra mim. Aí eu fui nadando, cheguei perto, já levantei, né, fiquei de pé, já falando assim, I'm so sorry, né, eu falei, desculpa, o cara falou assim, beleza. Take it easy, man. Ele falou, só tenha mais cuidado, be careful. Daí veio o salva-vidas de Macarra, que é um salva-vidas responsa, né, você pensa Macarra, o cara deve salvar bastante gente todo dia, ou quase todo dia. Ele falou pra mim,
Hey, brah, né? E aí, meu irmão, né? Tipo, hey, brah, you have a leash? Você tem uma cordinha? Eu falei, não, eu tenho uma cordinha no carro. Você se importa de pegar a tua cordinha? Eu falei, não, eu vou lá pegar minha cordinha agora, amarradão, né? E, cara, não aconteceu nada. Em Macarra, né? Então, assim, mesmo eu tendo dessas duas outras instâncias na qual, né, me zoaram, digamos assim, nessa outra instância na qual eu tô errado, eu tava sem leste, eu perdi a prancha podia ter machucado alguém, e o cara podia, né? Foram educados. O cara foi super tranquilo. Pra você É ver. o que eu digo, o povo, o que eu conheço do povo é que ele é muito receptivo, né? Sim, com Ele é certeza. muito amigo com as pessoas Com que certeza. entendem e compreendem e respeitam a cultura deles. Exatamente, exatamente. Mas esse era o ponto que eu tava querendo fazer, assim, sabe? Você pensa, o tiozão de Bowls que me xingou, é um cara que ele tá mal acostumado. Ele não precisava, né, me tratar mal, sendo que ele pegou a onda, rabiou outro cara, não perdeu, né? Não teve Mas nenhuma situação de perder a onda. não perdeu nada, né? E ainda estava mal-humorado, né? Você pensa, é outro cara que podia falar, meu, você tá vacilando, e podia, teoricamente, me tratar mal, me Não tratou fez super nada. bem, né? Então, realmente, assim, o povo havaiano, em geral, ele é muito receptivo. E são pessoas, assim, que, na sua grande maioria, não só havaiano, mas as pessoas que moram no Havaí, né? Que tem muito japonês, e muito chinês, e filipino, né, e assim por diante. Esse povo é um povo que, geralmente, ele te acolhe, te abraça, te convida para vir na casa dele, jantar, comer. E só se você vacilar é que você vai ser execrado, né? Ao contrário de talvez outras culturas, talvez até Curitiba, e assim, tipo, não te conheço, calma, você tem que ganhar minha confiança, né? Lá é tipo assim, porra, chega aí, a gente vai jantar lá em casa hoje à noite, traz né, um potluck, eles chamam assim, você traz uma coisa aí, todo mundo traz um refrigerante, um negócio tipo festinha americana, digamos assim, né? E a gente vai comer lá, chega lá, né? Então você é imediatamente aceito até que você dê uma vacilada. vacilada. Vacilou uma vez também, Ferrou. acabou. Ferrou. É bem... Sabe que eu tenho um amigão meu que mora no Havaí, cara, Chris Ends. Chris Ends, meu irmão, I love you. You live in Hawaii right now, but I talk to you every time. E ele é artista plástico, shaper, Que legal. pinta, faz umas pranchas de madeira decorativa. Que legal. Hoje até eu postei uma foto lá que o Batata colocou minha na propaganda da Ecotrava, ele gostou, curtiu e tal. O cara que me passou pra ele na Califórnia, no porta-mala, né, cara? Como é que eu não vou legal. amar esse cara? Ele é maneiro, né, cara? Foi meu irmão lá na Califórnia, cara. Porra, mora no Havaí hoje. Que maneiro. E daí? Diga. Havaí. Caramba, 14 muita anos coisa de do Havaí. Havaí, né, cara? Coisa boa, né? E shapeou lá no Havaí? Eu não cheguei a shapear, eu cheguei a estar na mesma sala que o Eric, enquanto ele fazia a prancha várias vezes. Então eu pude ver todo o processo do zero, assim, né? Ele sempre shapeou na mão. E Quase skill. Aquelas grandonas, né? na Plaina. fábrica do Benai, porque era assim, animal, né? Porque assim, eles tinham a plaina já ligada num Exaustor. no exaustor, Aham. né? Então assim, o mínimo de pó possível, né? O mais limpo possível, tudo ali, iluminação fantástica, tudo. E então eu tive a oportunidade de ver ele fazer várias pranchas. Eu consertei prancha com ele algumas vezes. Que já me deu algum know-how interessante assim de como as coisas funcionam, né? Mas eu mais vi do que eu fiz qualquer coisa. Eu gostaria de aprender a fazer prancha, inclusive, do zero, né? Fazer prancha no computador, obviamente não é a mesma coisa que você ir lá, né? E colocar ali. Não, nada contra, mas são coisas diferentes. Novos tempos, né, cara? Sim, sim. Novos tempos, muda, não tem jeito, né? Eu acho que tem as suas aplicações. Eu tive essa conversa com o Eric várias vezes, assim. E o Eric até falava, cara, você pensa até o Takayama, né? Lá na Califórnia. Ele não shapeia todas as pranchas dele. Ele tem muitas pranchas são feitas por um Ghost Shaper, né? Que é um shaper fantasma, que chama, né? Que é um cara que ele treinou, me ensinou o beabá dele lá, o que eu faço O aqui. back shaper. Exatamente, back shaper. Ele tem uma linha de curva de deck, de bottom, tem a linha de Isso. borda, tem... E pra daí, no cada... final, o Eu cara já fiz dava esse o- trampo com o Crespo, bem legal. É, Só que melhorou. Hoje, por exemplo, o pessoal vai trabalhar só no acabamento, né? Sim, sim. Mas não é muito diferente, né? Porque geralmente esses caras iam pegar a prancha assim, 80% pronta, e daí ele vai colocar, né, o O toque final. toquezinho final da virada de mágica. borda, né? Aquele fundo. Aumenta 1 centímetro aqui no... Como é que é o nome dessa parte aqui mesmo? Hein, Ivan? Como é que... No edge, né? No edge. Aumenta 1 centímetro no edge pra frente, bota 1 Sim, centímetro sim. pra trás, a prancha muda, né? Sim, sim, com certeza. O que você falou antes também, né? O surf é uma coisa tão vasta, né? E realmente é um tópico que cobre tanta coisa.
e a sabedoria do surf, então, meu Deus do céu, né? Quanto mais eu converso com gente que manja, mais eu vejo o quanto que eu não sei nada, né? Que é a história da vida, né? Tudo que eu sei é que nada sei. Se eu não me engano, É verdade, Heráclitos, tudo que né? sei. Mas nessa época continuou dando aula de yoga lá, tudo junto. Sim, desculpa. Lá no Havaí, lá, dei muita aula de yoga, surfei muito North Shore, surfei muito Macarra, surfei depois muito South Shore. Foi para as outras ilhas? Fui um pouquinho pra Kauai, pra Maui, assim, mas foi só na minha lua de mel. Então não tive muita oportunidade de surfar nessa época, assim. Foi surfar outras ondas, né? Mas depois a gente fala dessas outras ondas daqui a pouquinho. Voltando para o segundo tempo da resenha, Abadabadu, vamos continuar aqui com o Havaí, com o nosso amigo Guilherme aqui, que tem umas histórias bem legais aqui. O que mais temos de histórias havaianas? Aloha! Cara, história havaiana não falta, né? Mas acho que vamos falar um pouquinho de como que eu conheci minha esposa e depois como eu acabei voltando pro Brasil, né? Que é uma pergunta... Ah, tá, que me fazem. né? Essa pergunta não quer calar. Eu já perguntei se ela era havaiana, ele já desenrolou, falou que não respondeu, né, cara? Falou que ele namorou uma japa china, né? Mas e daí, como é que é a história do casamento aí? Como que eu... Manda um alô pra esposa, senão você chega em casa vai ter que lavar a louça. Né? Ela tá lá cuidando dos filhos, inclusive, assim, ó. Obrigado, amor, cuidar da piazada aí pra eu poder estar aqui fazendo essa resenha, tá? Mas a minha esposa eu conheci através do yoga, tecnicamente, porque ela trabalhava na escola onde eu me formei. Quando eu voltei para o Brasil em 2013 para participar de um casamento de um amigo meu, ela estava lá trabalhando, a gente se conheceu, né? Deu um clima assim, eu achei ela muito bonita, só que muito bonita e muito mais alta que eu também, diga-se de passagem. Achei que não ia dar a liga. E acabou que a gente... Você surfa do longboard, né, mano? Então, aí a gente tá acostumado já. Já tá acostumado a pegar as grandes. Corta! E daí, a gente acabou se dando super bem, só que nessa história, né? Tipo, cara, ela mora em Curitiba, eu moro no Havaí. Como que a gente vai namorar, né? Eu falei, vamos namorar? Ela falou assim, mas meu, você nem mora no mesmo país que eu. Eu falei, mas você vai morar comigo lá então? Ela, pô, mas a gente nem se conhece. Mas daí a gente passa a se conhecer, né? E nessa história, assim, primeiro não queria namorar. 3 dias depois, no dia 1º de abril de 2013, ela aceitou. Né, brother? Não, e aí, o mais engraçado é isso. Enganou, né? O mais engraçado é assim, foi bem na época que as pessoas ainda mudavam o status do relacionamento no Facebook, né? Então ela mudou e eu mudei. E os dois estavam encalhados faz tanto tempo que todo mundo achou que era piada. Tipo, tava 4x4 sem tração, calhadão. Todo mundo assim falou assim, cara, brincadeira, né? Vocês se conheceram faz 3 dias, como é que 3 dias depois vocês estão namorando? É lógico que 1º de abril, né? Mas era sério. E daí, nessa brincadeira, a gente foi no aniversário do casamento do meu amigo, que foi um casamento sensacional, de filme, blá blá blá, que ajudou, né? Muito nesse aquele clima, né? Esse romance, início de hoje. Esse meu amigo que também era do Havaí, diga-se de passagem, é um cara que foi meu roommate no Havaí, que é o Rafael Soares. Um abraço pro Rafael Soares, que é meu brother até hoje. E depois do casamento, depois de acabar a cerimônia de casamento e a festa e tudo mais, a gente estava no apartamento do pai dela em Itapema, e ela vira pra mim e fala assim, acho que a gente devia casar. Fazia 9 dias que a gente tinha se conhecido, eu tava apaixonadíssimo, pensando a mesma coisa, mas pensando, cara, se eu falar alguma coisa assim, ela vai, né, sair correndo, porque imagina. Não, mas ainda era 1º de abril, não? Não, aí já era, sei lá, quase 12, 13 de abril. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu acho que a gente devia casar. E eu falei, tá, você tá falando isso porque teu pai é um cara durão, que ela tinha me explicado, né? E teu pai não vai aceitar você ir morar no Havaí sem estar noiva. Ela, não, eu quero casar com você de verdade. Eu quase caí pra trás, assim, né? Tipo, tudo que eu queria é que ela falasse alguma coisa assim. Daí eu falei, fechou. Amanhã a gente vai no cartório. A gente vai na joalheria, vamos comprar a aliança e vamos formalizar isso então. Chegamos segunda-feira em Curitiba e eu queria uma aliança de ouro branco. E ouro branco, a pronta entrega, adivinha a única joalheria que tinha para entregar, para fazer? H externo. Aí você pensa... Imagina o tamanho do facão, né? Então, era uma foice. E aí ela, não, pode ser de latão, pode ser que for. Eu falei assim, não, eu só vou casar uma vez na vida e eu não vou fazer nada meia boca. A gente vai fazer direito. Eu peguei uma American Express lá, passei, comprei uma aliança e chegamos na casa do pai dela de noite. E o pai dela sabendo já, né, que eu tava indo lá pra falar sobre isso. O pai dela fez um baita jantar e tal, né, pra gente, recebeu super bem, super querido e tal. E a gente acabou de comer e ficou meio aquela silêncio. Quem fala? Assim, eu falo, você fala. Daí Mas já tava com a aliança ainda não? Não, mas tava uma sacolinha da gás externa assim no meio da mesa, né? Tipo, fazendo a pressão assim já. Né? Que ajuda também, né? A gás externa não é qualquer coisa, né? E daí eu bati na mesa assim e falei, tá,
a gente tem uma coisa importante pra falar. Ele 9 dias. 9 dias. Ele tava sentado aqui, né? Eu achei que eu era louco, Ivan, mas tem cara mais louco que eu, brother. Não, e Ele não era 1º de abril, já tinha passado, então já era Não, dia... não era Quantos mentira. dias? 13, já era dia 14 dias passado do 1º de abril, Ivan. Nem você fez isso, né? Não. E aí o pai dela sentado na minha frente, assim, né? E a mãe dela aqui, as duas já meio que chorando enquanto eu falava, e eu falando, olha, eu sei que isso é muito estranho. Se eu tivesse no teu lugar, eu ia dizer não, com certeza. Mas a gente Quem gostaria... falou isso? Ele falou? Eu falei pra ele. Você falou? Eu falei pra ele, olha, se eu tivesse no teu lugar, eu ia dizer não. Eu sei disso, tá? Mas eu gostaria de fazer isso com a tua bênção. Foi essa palavra que eu falei. Eu gostaria de ter a tua bênção pra gente fazer isso da forma correta. Ivan, você vai ter que olhar aqui, rufem os tambores, Ivan. Cara do céu, que cara corajoso, mano. E daí, cara, eu farei muito mais que isso. Essa é a parte que eu lembro. A endereça, minha esposa fala que eu fiquei falando uns 15 minutos sem parar. E no que eu acabei de falar, o pai dela não é um cara de falar muita coisa. Ele só ficou assim, né, de braço cruzado, sério, olhando pra mim assim. Acabei de falar, ele levantou e deu a volta na mesa e eu pensei assim, o cara vai me dar um murro e falar, sai da minha casa, né, que você tá falando. O cara pegou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, seja bem-vindo à família, o que você precisar, conte comigo. Foi assim. Agora ainda bem que terminou bem, né? Sim. Aí, pô, casaram e... Não, tá, ó, noivou numa segunda, na terça-feira eu fui embora. Ah, foi embora? Abandonou, Eu fiquei 12 dias no total aqui no Brasil, nessa viagem, né? Então, assim, a gente noivou num dia, no dia seguinte eu embarquei e fui. E eu com a aliança, né, nessa mão, ela com a aliança na mão, e a gente pensando, meu Deus, será que a gente tá viajando, né? O que tá acontecendo? Na época tinha Skype ainda, né? A gente usava Skype, não tinha, né? Não era tão fácil fazer uma videochamada, né? Então a gente falando por Skype por 3 meses. E certo de que era isso, tanto eu quanto ela. Apesar esse primeiro momento de falar, nossa, como que é o nome dela mesmo? Andressa. Andressa Dalidoni. Andressa. Você é louco, Não, a galera falou assim, você nem sabe se o cara não é um assassino, um serial killer, um psicopata. Não, nem puxou a capivara. Como é que vai saber, né? E não, mas ela falou, eu sei que o cara é esse cara pra mim. É o cara certo pra mim. E ela ficou aqui, né, 3 meses ainda, assim... É que você não tinha criado a marca Dead Flying. Não tinha nada. Senão eu não tinha aceitado, cara. Eu acho. Eu acho que com a marca... Não, e já que a gente tá num podcast de surf, falando sobre surf, ela já tinha namorado vários surfistas, ela já tinha prometido pra ela mesma que ela nunca mais ia namorar nenhum surfista. Tá? Daí ela vai lá e fica noiva de um cara que mora no Havaí, que surfa e que depois, né, ainda cria uma marca de surf e, né, tudo que você sabe que envolve o surf, né, que é o bate-volta e quer ficar na praia, e, né, e não quer ficar na praia na areia, quer ficar na praia surfando, né, e assim por diante. Então ela falou esses dias ainda, cara, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia namorar um surfista, muito menos casar com um surfista, e casou, né, e ano que vem a gente faz 10 anos de casado, inclusive. Vai fazer 10 anos de casado. Caramba, e quantos filhos? 2? 2 filhos. Um de 7 anos, o Benjamin, e o Luca de 3 aninhos. Ai, que legal, que legal. E daí, 3 meses ela partiu pra Havaí. 3 meses que ela ficou aqui acertando a vida, vendeu tudo que tinha pra vender, pagou todas as contas e foi pro Havaí. E começou a morar lá no Havaí quando ainda tinha... E você morava lá na kitnetzinha e tal. E realmente era assim um estúdio, né, em Chinatown. Imaginei, né? Sozinho, vai morar numa casa pequena. Eu tinha um estúdio que era legal, assim, que eu tinha uma sala de yoga, e daí a metade de trás, um pouco menos da metade, era o meu espaço de viver, assim, mesmo. Que era realmente uma kitnetzinha, e tinha um futon, né, um sofá de dobrar, assim, futon, que é um sofá japonês de dobrar, que era minha cama, sofá. E daí um rack cheio de prancha, uma outra arara cheia de roupa, acabou. E muitos sonhos. E um cachorro. Um cachorro, e na época eu tinha ainda um carro antigo que era um Ford Falcon 1965, um Ford Falcon Wagon, que ficou pra história. Esse carro foi sensacional. É quase uma pessoa, assim, né? Tem foto desse Wagon? Um monte de foto dele. Manda pro Ivan depois que eu te passei o contato. Você tem que entrar na... Sim, não. Esse carro, ele fez parte da minha história lá, porque assim, nessa época eu já tava surfando de pranchão, né? E era um Station Wagon que o vidro de trás, ele descia inteiro. E só? Colocava o pranchão assim, e ficava pra fora, né? A rabeta e a quilha, assim. E a quilha. Pra fora. Que Rock parecia style, decoração, mas não era decoração. Era o carro que eu levava pra ir pra praia, pra surfar, de pranchão. Aí eu já tava vivendo um style que era o que eu aprendi com o Eric, com tudo, né? Que é assim, a cultura do surf
que agora eu vou conseguir chegar no lugar que eu queria chegar, que é justamente falar sobre isso, a cultura do surf, que eu acho que é muito diferente do esporte do surf. Ah, é verdade. Né? Porque hoje em dia a gente tem assim, o surf nas Olimpíadas, legal. Tem a WSL e toda a galera competindo, sensacional. Pra mim, não é o que eu gosto. Tá? Respeito imensamente o que acontece nesse lado. É que, na verdade, o surf, que é um patriarca, um esporte patriarca, digamos assim, teve várias ramificações, né? Sim, sim, sim. Tem o skate, tem o longboard, tem o kitesurf, tem claro. o windsurf, tem o foil surf, tem... Com certeza. Dividiu, cada um se adapta a um estilo. Claro, claro. Mas aí que tá. Meu ponto de ter falado toda aquela história do Marcos Douglas e tudo mais, começamos, né, nesse tipo de prancha que é mais estreita, que é mais fininha e tal. E se eu tivesse continuado aqui, talvez eu teria me frustrado muito. E eu acho que é uma mensagem legal para quem já surfou, tá aprendendo a surfar, que é tipo assim, cara, experimente com muitos tipos de prancha diferentes, porque a pessoa fica assim, não vou colocar a história da litragem, não vou pegar uma prancha mais grossa que eu vou perder a minha linha do surf, não vou surfar. Eu acho que é uma viagem isso. Eu acho que quanto mais prancha você experimentar, mais você vai conseguir entender o surf, o mar, de formas diferentes. As ondas, né? As ondas, exatamente. Ondas né? diferentes. Então, nesse ponto ali da história, né, que eu tinha as pranchas retrô, o pranchão, o carro antigo e tal, é tudo um estilo de vida, que eu acho que é o que eu tento trazer com a marca, né? Tanto que se você olhar pra mim assim, eu acho que a primeira coisa que você pensar não é tipo, surfista. Né? Talvez você pense que eu sou harleiro, né? Um motoqueiro, alguma coisa assim, mecânico. Que é mais ou menos o que eu gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você não pense que eu sou surfista mesmo, porque o estereótipo do surfista, eu acho que é um estereótipo meio sem graça, né? O cara loiro, parafinado, nananã. Mas sabe que isso muda também, porque, por exemplo, você vê hoje a cultura. Eu tive o prazer de surfar em San Onofre. Sim. Que é o berço também do surf na Califórnia. E Sim. lá tem bisavô, avô, pai, neta, filho, entendeu? Sim, também, sim. essa cultura também. Sim. Você olha pro cara e fala, o que esse cara será? Você não vai dizer que ele é um surfista. Sim. Entendeu? Mas aí que tá, é justamente isso. Eu gosto de fugir de estereótipo, né? De qualquer coisa. O estereótipo do professor de yoga. Você olha pra mim, você não vai pensar que eu sou professor de yoga. Sua esposa também é professor de yoga? Já foi, hoje em dia não é mais. E lá no Havaí trabalhavam os dois. Lá eu continuei dando aula de yoga e ela teve outras profissões, assim. Ela trabalhou com outras coisas. Mas... Voltando ao estilo surf style, longboard. Sim. Então assim, o meu ponto é só de falar assim, cara, eu acho que você experimentar no surf é muito legal. E eu acho que as pessoas acabam tendo uma cabeça muito fechada de pensar que o surf só pode ser o surf de pranchinha. Entendeu? Lógico que você não pensa assim. Eu concordo com você. Lógico que você, né, como o Bonato, como a galera que surfa de pranchão, vai pensar assim, mas eu acho que muita gente do Paraná, eu vejo assim, eu vou surfar, e às vezes o mar não tá pra pranchinha, tá? Pranchinha é legal, não me entenda mal. Eu acho que uma triquilha bem feita é sensacional. Pra um tipo de onda, que tem força, né? Que tem uma certa levada, digamos assim, que vai te ajudar. Tem um power, né? Tem um pocket pra você agora, mandar. Na maioria dos dias, vamos ser sinceros, especialmente no Paraná, não temos surf excelente para pranchinha. E se você traz uma prancha retrô, você vai pegar mais onda e você vai se divertir mais, que é o ponto principal, eu acho. Você vai se divertir mais. Então não é tipo assim, eu vou dar uma paulada, eu vou mostrar como eu surfo mais que esse cara, que eu acho que é uma parada muito viagem, assim, que rola até hoje, esse machismo, essa coisa assim, eu tenho que mostrar que eu surfo melhor que todo mundo aqui. Não tem que mostrar nada, não tem que provar nada pra ninguém. O que surfa mais é o que mais se diverte, né? Do que carro no moco, você me falou isso. Só que essas pranchas aí que você tem trabalhado, o que eu sempre falo, hoje teve até um amigo meu lá, o Adriano, que tá voltando a surfar também. Ele mandou fazer uma pranchinha lá pra ele, falei, comprou até. Falei, mas Adriano, uma Aracal, acho que ele comprou. Mas compra um longboard, Adriano. Teste as duas, vai lá, surfa com essa longboard, cai com a outra, tá marolinha, cai com a outra, subiu um pouquinho o mar, cai com essa Aracal, vai trocando de prancha. Esse é o grande barato. Sim. Tem muito tipo, é que nem carro, né, cara? Tem muito tipo de carro, tem muitos modelos de prancha. Exato. Então, e no longboard também tem essa questão de, quando a gente começou o movimento do longboard aqui no Paraná, no qual sou um dos precursores, o longboard era o quê? De performance, igual pranchinha. Sim. Batidão, backside, frontside, aéreo, floater, entendeu? Hoje não. Mas se você não compreender a mecânica disso, como é que você vai surfar, dar um batidão com a base fechada? Não tem como.
Como é que né? você vai dar um aéreo com a base fechada? Já na prancha clássica, que é uma prancha muito mais reta, a base é fechadinha. Sim, exatamente. Aí eu não consigo virar. Mas você não vai virar, a prancha vai virar. É um outro surf. É outro surf. Você vai ter que se entender com a prancha. Com certeza. Para poder fazer um bottom lá embaixo suave, deixar ela correr a onda. Sim. Não é você que vai acelerar, Sim, sim. fazer o lip. Não, não é isso. Fazer o zigue-zague do skate, não. É outra pegada. Mas acho que todo surfista tem que ter pranchas alternativas. Ah, com certeza. Mas esse é o meu ponto. E é nessa pegada que você trouxe, né? Essa demanda tua Exatamente. agora. Que eu acho que é o que é interessante para quem é surfista de final de semana, que a maioria de nós somos, né? Que a gente mora em Curitiba e vai surfar no final de semana. E infelizmente você não está surfando todo dia. Então você já não está no hip como você gostaria de estar. Por mais que, ó, eu treino jiu-jitsu, eu faço yoga, eu ando de bike. E mesmo assim, eu acho que não, quando eu chego na praia, não tô no hip que eu estaria se eu morasse na praia, né? Então a prancha com mais volume me ajuda muito, né? Pegar onda. E meu ponto era isso, assim, nos dias que não estão tão bons, cara, eu tô surfando e pegando um monte de onda. Não porque o meu físico é melhor, mas porque eu tenho mais volume. Mais né? adequado. E volta e meia vem alguém e fala assim, pô, essa tua prancha aí, né, cara, pegando altas ondas, pô, qual que é de... Cara, ela é mais larga. Ela é um pouquinho mais larga, ela é um pouquinho mais grossa. Basicamente é isso. De resto, daí que tá, você pode pirar mil coisas de fundo, e edge, e, né, posição de quilha. Mas é aquela coisa, ela é mais larga, como mais larga, ela é mais larga no meio, ela é mais Sim. larga no bico, ela é mais larga na rabeta, ela é total mais larga. O outline dela todo é mais largo, sim. né, cara? Sim. São outras medidas, né? Exatamente, né? Não é só alargar uma pranchinha e fazer ela mais larga. Tem várias coisas que você tem que considerar, com certeza. Mas eu fugi do tópico e eu faço isso muito. Mas a gente desculpa. faz isso, não dá nada. A gente Mas, tá com uma mas idade é isso, vai e assim, volta. cara. O pranchão, eu acho que ele é uma coisa sensacional também. Falando agora um pouquinho do pranchão que você perguntou do Eric, né? Quando ele me. Eu vou voltar a falar da minha esposa, pode deixar. Mas você perguntou do Eric, o Eric me levou pra surfar bowls num dia que era pequeno, mas me levou um pranchão, monoquilha, sem lash, pesado. Eu falei, cara, eu não sei surfar pranchão, muito menos sem lash. Ele falou, não, você nada. Eu falei, tá, mas eu vou perder a prancha. Tá, e você nada. Mas eu perdi a prancha várias vezes. Você nada e você aprende a não perder a prancha. Eu falei, tá bom, foi uma coisa bem tipo Karate Kid, assim, sabe? Tipo, se passa cera, tira cera, sabe? Eu tentando negociar com o cara e ele, não, você vai se ligar. E eu passei a gostar muito do pranchão, porque o que ele me promoveu? Em vez de eu ir pro North Shore no inverno e ficar batendo cabeça com, né, surfista profissional e o mundo inteiro que vai pro North Shore, eu ficava surfando no Lumano Bowls, que era 10 minutos da minha casa, 5 minutos do meu trabalho, com quase ninguém na água, e era mais ou menos essa mesma pegada que eu falei, assim, todo mundo que tava ali, tava de pranchinha, porque Bowls é uma onda de pranchinha, mas ela é uma onda longa e que tem força. Então mesmo 2 pés era sensacional, e 2 pés de pranchão, Bowls, cara, eu ia até o canal e eu voltava. Eu ia e eu voltava, sem rabear ninguém, esperando a minha vez, que é uma coisa que eu acho que se você surfa de pranchão, você tem que aprender, porque senão as pessoas odeiam o cara do pranchão, com razão. É tipo assim, cara, o cara tá pegando todas as ondas. Sim, né? Então, eu acho que se você surfa de pranchão, num line-up cheio de gente de pranchinha, eu acho que tem que ter esse know-how, né? Essa empatia de você falar assim, cara, eu peguei uma onda muito boa. Você tá no final da fila aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 caras. Vou deixar o primeiro, o segundo, todo mundo foi. Isso é educação, agora eu vou. Né? Porque é uma coisa que eu acho que falta das educação. pessoas. Mas isso é a etiqueta do surf que as pessoas não percebem. Eu poderia ir em todas as ondas? Poderia, porque minha prancha, eu podia sentar lá no fundo. Mas tá morrendo isso. Mas eu acho que é legal que eu percebo isso, tanto que eu vim pro Brasil, né? Depois eu vou dar toda a volta até chegar no Brasil, mas voltei pro Brasil e comecei a surfar Guaratuba, que é um lugar que eu tinha essa mentalidade que era muito localismo, assim, sabe? Então eu cheguei muito pianinho, assim como eu fiz no Havaí, muito respeitoso e tal. E a galera me acolheu muito bem, sabe? Tipo, eu não consigo lembrar quantas vezes eu fui rabeado nos últimos 5 anos que eu tô no Brasil. Se foi 2 vezes, deve ter sido muito, sabe? Surfando a Valinha, que eu surfo muito ali na Valinha, que é do lado da casa da minha sogra. De sorte, minha sogra mora aqui, 5 minutos caminhando é a Valinha, que eu acho a onda... eu acho sensacional aquela onda, adoro surfar a Valinha. E daí fui conhecer ali a Tari, surfar, né, a Barrinha, e conhecer a direita, assim, coisa que eu não conhecia. Então, eu acho que esse respeito
Especialmente se você tem uma prancha que tem mais volume e você pode, né? Em inglês a gente fala just because you can, it doesn't mean that you should. Só porque você pode não quer dizer que você deve. Deve, claro. Né? Então se você tem uma prancha que pega mais onda, especialmente se você está de stand-up ou de pranchão, tenha Noção, né? essa noção de pensar, cara, eu peguei uma onda boa, agora eu vou trocar uma ideia, né? Eu vou esperar a galera também surfar, porque todo mundo quer surfar. Né? E é isso, o que estressa o surf é aquele cara que não sabe dividir a bola. Concordo né? com você. Então eu acho que essa etiqueta do surf é uma coisa que às vezes falta, e a única coisa que faz o surf ficar chato é isso, é a galera que não sabe dividir onda. É né? educação. Sim. Vamos resumir a palavra. São as normas do surf, né, cara? Que muita gente nasceu nem sabe que isso existe, né? Exatamente. Acha que pode pegar qualquer onda. Então. Porque é um garoto que está treinando para competição, acha que pode rabiar todo mundo. Então. Isso é chato pra caramba. Exatamente. É essa parte que eu não gostava. Assim, o Rock Point tinha gente lá, o filho do Garrett McNamara, que eu não lembro agora o nome dele agora ele já é adulto. Cara, ele era um moleque assim, dessa altura. Saía xingando, sai da minha onda. Você falava, cara, que vibe. Triste. Isso é triste pra mim, sabe? Você pensa assim, cara, isso não é surf. Na minha opinião, né? Você ir lá pra se mostrar e falar, nossa, puta, eu acho triste. Tá, falamos de Havaí, agora nós vamos voltar. Tá, Vamos. no Havaí, Paraíso. Volta pro Brasil. Então, ficamos no Havaí 7 anos, né? Eu e minha esposa, ela foi lá, ficou comigo, a gente fez muita coisa legal junto. Trabalhou muito junto, não no yoga, mas assim, trabalhou muito como casal, assim, né? E aí tivemos nosso primeiro filho lá, que foi sensacional. Nosso filho Benjamin nasceu no dia 11 de junho, que é o aniversário do rei Kamehameha, que é o rei que uniu as Ilhas Havaianas, que, mais uma vez, Chief of War, que agora saiu na Apple TV lá, conta toda essa história. Quem tem Apple TV, quem puder assistir, vai lá assistir, que faz... vale a pena com certeza. E ficamos lá mais 2 anos com o nosso filho, né, pequenininho ainda. E, cara, o que pesa do Havaí são 2 coisas, né? Que muita gente pergunta assim, cara, você morou no Havaí 14 anos, por que você voltou? Porque, primeiro, é muito caro. Boa pergunta. É muito caro, tá? Quem não sabe, assim, em termos de custo de vida e salário, ele não é aparelho, né? Então, assim, São Francisco é mais caro? Sim. Nova York é mais caro? Também. Los Angeles? Pode ser. Só que nessas grandes metrópoles, geralmente, o custo de vida é caro e o teu salário, ele é compatível. Já no Havaí, muitas vezes, até para um advogado, um médico, você não ganha tanto porque você está num lugar que todo mundo quer estar, gostaria de estar, né? E um lugar que, assim, é verão o ano inteiro, é realmente o endless summer, é aquilo ali, né? Não chega a ficar frio. Em alguns lugares de mais elevação fica frio, mas no geral, frio é tipo assim, 16 graus é frio. Tá frio. Frio mesmo. Nossa. Então, você tá num lugar que é verão o ano inteiro, a comida é muito boa, as pessoas são sensacionais, a paisagem é tipo, não existe uma câmera 4K, Red, não sei o que lá, que consiga transmitir o que é a beleza daquele lugar. Assim, não existe. Mas o custo de vida é muito foda, é muito pesado. Especialmente se você tem filho. Então assim, eu, minha esposa e um cachorro, que foi a nossa história no começo, tudo bem, você se vira, você dá um jeito, você vai pagando as contas e você vai indo, né? Agora, quando você começa a pensar, cara, eu preciso comprar uma casa. Comprar uma casa é no mínimo $500 mil para você comprar uma casa ruim, que você vai provavelmente quase que demolir e fazer de volta, tá? E fora isso, assim, seguro de saúde, caríssimo. Né? Então, assim, a gente reclama do SUS. O SUS podia ser melhor? Com certeza, mas, cara, eu fiz vasectomia através do SUS agora. Sensacional. Não gastei um centavo. O antigo INPS. É, Para quem não lembra, era o INPS. Então, assim, a gente reclama muito do Brasil, agora voltando ao que você perguntou, mas o Brasil tem muita coisa legal, que a gente não valoriza até você morar fora. Sabe? Curitiba, Paraná, mesma coisa. A gente reclama muito de Curitiba, Paraná, mas é uma cidade sensacional. Sensacional, de verdade. Eu falo isso assim porque eu consegui enxergar o bairrismo, o localismo dos havaianos, que é positivo, e ver que a gente não tem isso, às vezes, do próprio Brasil. A gente se vê muito vira-lata, assim, tipo, americano é legal, europeu é legal. Cara, a gente é legal pra caralho. O Brasil é sensacional, a nossa comida é sensacional, a cultura é sensacional.
Curitiba, especificamente, uma cidade muito bem projetada. Tem muito problema? Tem. Se a gente quiser reclamar, a gente vai conseguir reclamar. Mas se você parar pra ver, cara, quantos parques tem, porra, quanta área verde tem, né? Quanta gente legal tem, cultura, música, cara, tem muita coisa legal. Surf pra caramba. Que é uma coisa que você não pensa quando você pensa em Curitiba. Você não pensa em Tem surf. até um podcast especializado nisso aí, brother. Você ouviu falar? Já Esse ouviu aqui, falar ó. no Dropcast TV? Esse aqui, né? Então. Resenha rola solta. Mas vocês voltaram pro Brasil no ano de 2020. 2020. Pegaram ali o começo da Da pandemia. pandemia, fraudemia, putaria, o que fosse, né? Cara, foi bem complicado porque quando a gente decidiu voltar, a pandemia não tinha acontecido ainda. Não, ninguém sabe? sabia Então, de nada. o que aconteceu, assim, resumidamente, foi... Meu pai faleceu. Meu pai foi visitar a gente no final de 2019. E ele já estava numa fase não muito boa, assim, de saúde. A gente nem queria que ele fosse. Mas ele insistiu em ir porque ele queria conhecer o Havaí, queria conhecer o neto dele, que estava com 6 meses na época só. E daí ele foi e no janeiro do ano seguinte ele veio a falecer, assim, dias depois que ele chegou da viagem. Foi muito pesado para mim, porque eu era muito próximo do meu pai e não poder estar no velório do meu pai foi algo assim inaceitável. Sabe? E já tinha acontecido várias outras coisas, já tinha perdido minha avó e eu estava longe. Então essas coisas assim que a gente... Você tá aqui, você não valoriza, né? Tipo, de estar perto da tua família e poder estar junto, sabe? Mas quando você mora 1 dia e meio de distância, literalmente, demora assim, no mínimo 24 horas, não, desculpa, quase 48 horas, 36 a 48 horas você chegar lá e para você voltar, cara, você valoriza muito mais a família, assim, tá? Então, fora o custo de vida, que eu já reclamei bastante sobre, essa história de perder meu pai, por exemplo, e não poder estar aqui, cara, foi o último prego do caixão, assim, eu falei, cara, não dá mais, não dá, a gente tem que voltar, não tem como. E então, aí a gente se enrolou ainda um bom tempo, né, pra voltar, e quando a gente resolveu voltar, tinha um cachorro lá que tava comigo desde o começo, eu amo cachorro, e assim, 6 meses de Havaí eu adotei esse cachorro, e eu fiquei com ele até o último dia ali, que foi semanas antes de viajar. A gente estava pensando em trazer ele junto. A gente trouxe, que a gente tem até hoje, inclusive, a gente trouxe um Chihuahua Jack Russell que gastou mais dinheiro com a papelada dele do que se fosse comprar um cachorro de pedigree, digamos assim. Mas valeu a pena estar lá com a gente, meus filhos adoram ele, né? Então teu cachorro, quando chegar, ele não late, ele fala aloha, Chihuahua, né? Mais ou menos isso. Esse cara, imagina, ele foi adotado no Havaí e veio morar no Brasil, né? Com todo cuidado que a gente trouxe, mas eu vou contar dessa parte da história também. Vou tentar ser mais sucinto, porque eu sou ruim de ser sucinto, né? Resumir as coisas. Mas a gente tava esperando esse cachorro mais velho, meu, que era um Pitbull Shar-Pei, que, cara, é o melhor cachorro do mundo, assim mesmo. Literalmente, qualquer pessoa que conhecesse ele percebia o quanto aquele cachorro tinha uma índole, assim, inacreditável. E a gente queria trazer ele, só que ele estava velho. E o veterinário falou, olha, se ele for embaixo do avião, porque ele é cachorro pesado, ele vai ter que ser medicado. E é capaz que ele não aguente a viagem. Porque daí não dá pra ter esse apego, né, cara? 3 pernas de vai viagem. Sacrificar o cachorro. Exatamente. E aí ele já não estava muito bem. Ele já tinha ficado doente, já tinha operado de um câncer, gastado $6 mil para operar um câncer do cachorro. E daí quando ele estava mais velhinho, a gente falou, cara, não vai ter mais o que fazer. Chegou uma hora que ele estava mal, estava com febre, e acabei tendo que fazer eutanásia. Eu cara, tô com a minha com câncer também, a minha mais velhinha tá também. Foi o dia mais difícil da minha vida, assim, ó, o tanto que eu chorei no dia que meu pai faleceu, eu chorei mais nesse dia porque eu fiquei com o cachorro, minha esposa não teve coragem de ficar junto, mas eu fiquei na sala com ele, eu quase um nó na garganta só de falar, assim, né? Segurei o rosto dele, né, a carinha dele, e fiquei falando obrigado, até o olhinho dele fechasse, sabe? Porque tava comigo desde o dia que eu cheguei, desde os primeiros meses que eu tava lá, até o Qual que era o nome dele? Kai. Oceano. Kai, tem foto dele para tudo que é lado até hoje. Tá, mas daí, vamos voltar aqui pro Brasil agora. E daí a gente voltou pro Brasil depois disso, porque assim, essa era o que estava segurando a gente. Kai morreu, vamos lá, compramos passagem, vendemos tudo, vendeu o carro, devolveu a casa, sabe, fez uma garage sale, né, leilou as coisas lá no jardim, lá para tudo. E daí, com a passagem comprada, pronto para vir, vem a notícia, pandemia mundial. Não pode voar. Liga para a companhia aérea e fala assim, olha, daqui 1 mês você pode andar de novo. Por enquanto a gente não tem nada a não ser daqui 30 dias. Bom, agora vamos lá, alugar um
quarto para ficar, porque eu já devolvi a casa, alugar um carro para dirigir, porque eu já vendi os 2 carros que a gente tinha, né? E mais alugar um storage unit, porque a gente tinha assim, todas as pranchas que eu tinha, eu trouxe 6 pranchas, trouxe 6 pranchas de lá ainda, e mais as bagagens, cara, assim, tudo que a gente não queria ter que comprar de novo no Brasil, a gente tava trazendo em mala, né? Então ficamos lá mais um mês. Daí, liga pra companhia aérea. Mais um mês. Você fala, porra, cara, meu Deus, né? O dinheiro indo embora. Não tem como trabalhar, ninguém tá trabalhando, ninguém tá fazendo nada, né? Aula de yoga online, mas né, não é a mesma coisa que você tá dando aula de yoga presencial. Tudo fechado, tudo ferrado. Dá pra surfar, que era a salvação, que podia surfar ainda aqui e ali, assim. 2 meses depois conseguiu embarcar. Cara, um percalço que eu não vou gastar o tempo aqui pra falar, mas foi bem complicado, assim. A Delta foi horrível com a gente. E conseguimos chegar finalzinho de julho, foi 26 de julho de 2020. Então acabou de fazer 5 anos que a gente chegou. E, cara, punk, né? Chegar aqui na pandemia, começar a vida de novo no meio da pandemia, assim, foi difícil. Mas conseguimos, estamos aí, né? Voltei a dar muita aula de yoga aqui. E agora já não dou mais tanta aula, agora eu tô focado bem na marca mesmo. E falando aqui, em marca, diga. o que você tem na mão aí? Na mão? Isso aí, o que é isso aí? Isso aqui é minha camisa nova de flanela que a gente fez aqui, ó. Olha, da marca, Da Deadly. Tá, né? mas e agora como é que é o nome, uma abreviação? Deadly. Deadly. Da Deadly. Aham. Olha lá. Aqui Quentinha. Cara, de flanela mesmo, bem quentinha, bem gostosa. Vai ter na loja pra vender, tá? Amanhã. Aliás, terminei de arrumar a loja hoje, amanhã a gente oficialmente Falando em loja, começa a você trabalhar. estava lotado aqui no social mesmo, né? Sim. E que endereço que era? Era na professora Evaldo Schibler, 1171. Que era a casa? É uma casa. Aqui no, onde Que era a igual casa do teu Simone. pai? Era a casa do meu pai, que ficou pra minha madrasta e pra minha irmã, né? Tá. E daí- agora o novo endereço pode falar aí. Agora estamos na Avenida Anita Garibaldi, 2319, Casa 2. 2319, próximo ao quê? Pertinho da Autopeças Alvorada. E lá você vai encontrar leste, parafina, deck, blusa Olha, de flanela, Camiseta, boné, meia. meia. Tem um pouquinho de tudo, cara. A gente está ampliando nossa gama de produtos também, né? Mas tem uma parafina ecologicamente correta, feita pelo Tip, que era um cara que já trabalhou também lá no Espaço Surf, que é muito legal. Parafina de cera de abelha e tal, que eu pessoalmente gosto muito, tem uma pegada muito boa. E então, assim, estamos oferecendo coisas que não tem em nenhum outro lugar. Inclusive, eu te perguntar, só você pode usar óculos escuros ou eu posso usar óculos escuros também? Pode usar, cara. A gente vende óculos escuros da Vida, que é uma marca de Floripa, tá? Ó. Parecido com o meu até. Lembra, né? Não sei. Mais baixinho o olho, assim. Mesmo estilo. Então a gente vende coisas que nenhuma outra loja vende. Esse é o meu ponto principal, assim. Eu conheço o nosso amigo Capriotti da Waterside, né? E da galera da Backwash e tal. Muito legal o trabalho que eles fazem, mas o meu diferencial é justamente ter marcas que ninguém mais tem. Não só a minha marca, como a Vida, que é a marca de óculos. A gente tem a One Simple Life, que é de Laguna. Tem prancha do Sibert, que quem conhece o Felipe Sibert. As de madeirinha. Prancha de madeira, prancha de cortiça, com fundo de madeira, selada a vácuo, que é uma tecnologia que eu acho que, até onde eu sei... Ela é todo deck de cortiça. Todo deck de cortiça que ninguém faz. Pranchas. Cara, então assim, a gente tenta focar em coisas que ninguém está oferecendo, né? Fazer coisas que nenhuma outra loja está fazendo, até onde eu sei, pelo menos. Né? E uma pegada que é mais assim, streetwear. Eu acho que teve gente aqui já da cena do streetwear de Curitiba, né? Então assim, eu que cresci andando de skate, Marra, Drop Dead, Psycho Street, Corel Maniac, que era do nosso amigo Grilo, né? São referências que a gente leva em consideração para fazer a nossa marca também. Então, muitas marcas de Curitiba que foram muito legais, que ainda existem, né? A Marra ainda tem uma loja em Joinville, se não me engano. Tem, é do cunhado do Maguila. Então, e a Drop que ainda tem o Eduardo, né? Tem o Eduardo e o Dran. A Curitiba Skate Park tá fazendo até tênis, acho que saiu da Drop agora recentemente. E eu acho muito legal ainda ver a galera fazendo, porque, cara, eu cresci usando essas marcas, indo nessas lojas, né? E eu acho legal, assim, é legal ter as marcas gringas, legal, e eu amo o Marcos Douglas, diga-se passagem. O Marcos Douglas foi o cara que me introduziu no surf, basicamente. Né? Meu eterno brother e patrocinador. Grande brother nosso.
Mas eu acho legal a gente, voltando à história de a gente valorizar o que é brasileiro, né? Por exemplo, o meu boné é feito no Brasil, a logo é feita por uma outra pessoa, o lettering foi feito por um outro tatuador, né? E agora está sendo feita a serigrafia pelo nosso amigo Samir, né? A camiseta é brasileira, a arte é brasileira, o designer que foi feito aqui é brasileiro. Então, assim, nada contra coisas importadas, mas se eu posso colocar coisas feitas no Brasil na minha loja, eu prefiro, né? Então, tentando fazer raízes, né? Coisas que são, né, que tem não só raiz brasileira, mas que tem muita alma também, assim, porque, cara, a gente vê muita prancha gringa aí hoje em dia, né? Então, a prancha gringa que a gente vê nas lojas, tem a seda, né, que é gringa, que diz Almeric, ou que mas diz o lixador é brasileiro. O bloco é brasileiro. O bloco é brasileiro, vou começar aí. Talvez o tecido seja importado, mas muito provavelmente não é, né? O pintor é brasileiro. E justamente, vai passar na máquina? Tá lá o design, desculpa. Quase derrubei aqui. Tá lá o design. Marcos Logan quer te derrubar. Ele sabe dos óculos, a gente já conversou. Já. Mas assim, é justamente, o bloco é brasileiro, o tecido é brasileiro, a resina é brasileira, o cara que vai finalizar o shape é brasileiro, o cara que vai lixar é brasileiro, mas a prancha custa R$6.000. Você fala... a cultura surf no Brasil é engraçado. Gigante, né, cara? É engraçado essa cultura surf em Curitiba. Sim. Né? Que nem você, fazer prancha lá no meio do Arizona, de repente, né? Mas, cara, lá tem disso, assim, sabe? Eu fui pra Nova York muitas vezes, porque tinha eventos que eu participava em Nova York, e em Nova York tem umas lojas, tem a Pilgrim, por exemplo, que é no meio de Manhattan, e é uma puta loja. E você pensa que em Nova York não tem cultura de surf. Tem. E é bem parecido com a gente, assim, que os caras se fodem pra surfar, surfam no inverno. Eu assisti um filme de surf lá, muito legal. Tinha um festival de filme de surf de Honolulu, que era feito pelo meu shaper, inclusive, que era sensacional. E eu quero, eventualmente, talvez seja uma bola que a gente podia levantar junto. Eu quero, eventualmente, ter um festival de filme de Curitiba. Eu mostrei um filme aqui, que foi a história do Duca Hanamoku, que é o meu ídolo master, né? A gente fez no Belvedere, que é uma casa de cultura, que é um bar de punk rock, basicamente. Então, voltando a entrelaçar todas essas coisas que eu gosto. E, de qualquer forma, Nova York, eu assisti um filme lá, os caras surfando, indo surfar com meio metro de neve. Atravessando a neve de roupa de borracha para ir surfar. A praia cheia de neve. Como é que é o nome? E daí a gente reclama que é frio. Long Beach, ele tem E daí a gente reclama que é frio surfar no Brasil. Você fala, cara, você vê esses caras surfando na neve. Aquela água de chocolate marrom também, igual a nossa, porque também é o Oceano Atlântico, que também não quebra sempre bom, mas de vez em quando é bom, né? E os caras se ferrando. Existe uma cultura de surf, digamos assim, urbano, que é o que eu quero fazer com a minha marca também, assim. Eu não tô querendo fazer uma coisa que é para remeter a Califórnia e ao Havaí, tipo arco-íris e, né, dias perfeitos. É mais, tipo, a realidade que eu trabalho durante a semana, eu surfo no final de semana, nem sempre tá bom, mas quando eu vou eu quero me divertir ao máximo e por isso eu tento trazer uma prancha que tem mais volume, né? E por isso eu tô buscando um surf mais, digamos assim... alcançável, não consigo achar a palavra certa em português. Mas adaptável à nossa condição, né? Exatamente, que é você assim, fazer o melhor que você tem com o que você... Com o que o marketing oferece, né? Não era nem isso, é uma frase que eu estou tentando lembrar agora, eu estou parafraseando assim, ó, fazer o melhor que você tem, aonde você está, como você está. Então, tipo, em vez de falar, putz, queria estar no Havaí. Seria sensacional estar no Havaí. Ou na Califórnia, ou na Austrália, ou na Indonésia. Mas não tô. Então, já que eu não tô, eu vou surfar aqui e usufruir o máximo que eu posso do que eu tenho aqui. Né? Me divertir. Exatamente, fazer o melhor que eu posso com o que a gente tem aqui, que é muito legal. Pô, eu tô surfando 5 anos de Brasil agora, cara, raramente eu vou pra praia e não consigo pegar onda. Esse inverno tá horrível, diga-se de passagem. Foi o primeiro inverno que eu tô aqui que eu fui um final de semana pra praia, levei a prancha e não consegui entrar na água. Não molhou? De tão pequeno que tava, sabe? E eu gosto de onda pequena. Meu problema não é assim, tá muito pequeno, não tinha onda pra surfar, sabe? Mas em geral, fora esse inverno que tá bem ruim, eu tenho conseguido surfar, cara, direto, assim, e ficar bem feliz com o surf que eu encontro aqui no Paraná. Mas por quê? Mais uma vez, eu busco um surf que tá casando com o tipo de prancha que eu tenho. Seja um pranchão, seja uma mid-length, né, que tá muito em voga nesses últimos anos, e que é uma prancha realmente muito versátil, coringa, né? Muito versátil. Né? E... Porque se você precisar de uma prancha dessa aí e ela tiver um tamanho maior, você consegue cavar e fazer uma manobra no curl da onda. Exatamente. E se não tiver isso, ela tiver mais deitada, você também consegue fazer a curva, né?
Exatamente. Que são um estilo de prancha que, cara, você vai. Eu tenho essa minha 7.0 que eu te falei, que é uma monoquilha, minha mid-length favorita. Se eu tivesse que me livrar de todas as minhas pranchas, ficar com uma só, era aquela prancha ali. Aquela prancha pode estar assim, ó, meio metrinho, e pode dar 2 metrão cascudo, tubular. Essa mesma prancha vai funcionar super bem nessas condições. É incrível o quanto ela consegue ser versátil em vários tipos de mar. Assim. Então, Tá, eu tenho 2 perguntinhas para te fazer aqui. fale. Vamos lá. A maior tristeza, momento negativo teu no surf. No surf? Cara, é uma boa pergunta. Eu gosto tanto do surf que eu não consigo pensar uma coisa tão negativa assim. Tem. Não, o mais Busca negativo... lá no fundo do baú. O mais negativo foi aquilo que eu te falei, né? Tipo, eu acho o comportamento do surfista, Do né? surfista atual. Eu postei ontem um negócio que é de um amigo meu lá do Havaí que diz assim, fez uma camiseta que diz Surfers suck, surfistas são uma bosta. E eu acho que é mais ou menos isso. O surf é sensacional, o surfista é terrível. Na maior parte dos casos. Você falou, agora tá mudando, as pessoas estão mais educadas, a etiqueta tá melhor. Sensacional. Porque geralmente não é o caso, né? O surf é incrível. E pra mim, já que você me cantou essa bola, pra mim o surf ele é muito mais que um esporte. Ele é quase uma religião, na boa. Eu não sou uma pessoa religiosa, diga-se de passagem, nada contra. Mas ele é quase uma religião porque pra mim, assim, eu vou surfar pra congregar com os elementos. Se vai estar muito bom ou muito ruim, não sei. Mas eu estar na água, sentado, olhando para o horizonte assim, e se eu conseguir pegar uma onda boa, seja pequenininha ou grande, na qual eu sinto fluir, né? Não é a manobra, mas Sou surfista, né? eu estou conectado com isso. Esse momento aqui é tão sagrado e precioso que nada mais importa. Aquilo ali é uma parada para mim que não é muito parecido com a meditação. Então o pior do surf para você é a falta de educação. Pode ser. Tá. O pior do surf eu acho que é a falta de etiqueta, mas é o pior Tá, do ser humano, outra. né? Vamos lá. Diga. O melhor momento que você já teve no surf na tua vida. São quantos anos surfando? Cara, eu comecei a surfar em 2002, não faz tanto tempo que eu surfo, né? Comecei a surfar de adulto. Andei muito de skate antes, mas o surf, inclusive, aproveitando, odiava o surfista, né? Quando eu era punk rocker e skatista, essa história que a gente tava falando de Curitiba, eu falava assim, cara, Curitiba, não tem praia aqui, cara. O que vocês estão falando de surfar? São Paulo também não tem. Vocês estão falando de surfar? Não tem. Curitiba não tem praia, cara. Irvine também não tem. A gente falava assim, esses caras com os bolsos cheios de areia, né? Fica sentado na praia com o bolso cheio de areia, só fica falando que surfa, não pega onda nenhuma. Que tem, infelizmente, muita gente assim, né? Mas eu odiava o surfista. Incrivelmente, eu nunca imaginei que eu ia ser surfista, muito menos que eu ia ser um cara devoto ao surf, assim, do jeito que pra mim, mais uma vez, que é uma coisa sagrada pra mim, assim. Surfar, de 2 em 2 semanas, no máximo, eu preciso ir pra praia e pegar onda. Então, o melhor momento Desculpa. foi... O melhor momento do surf, cara... Pensa aí. O melhor 2. momento do surf é todo o momento que eu tô... Não, um momento. Não existe porque assim, a melhor onda é a melhor onda hoje, Não, até sei. amanhã. É que nem perguntar qual que é a melhor praia. Pô, é que nem falar de mulheres. Cada uma tem a sua beleza. Não Mas o tem, melhor, cara. o momento de ápice na tua vida, no surf. Chegar no Havaí, então, vou falar isso, porque foi o que fez... A gente espreme assim, o indivíduo humilhante, ele solta a versão. Essa da versão, né? Não. Porque foi ali não que eu aprendi. Não precisa nem torturar. Foi ali que eu aprendi o que é surfar de verdade, né? Mais uma vez, eu aprendi a história do surf, a cultura do surf, a etiqueta do surf, que eu também não entendia tão bem. Você entende que você não pode rabiar, mas entender que você tem que esperar a tua vez e, né, que você tem que entender o teu lugar no line-up também, né? Que tem os caras que surfam lá Então, 40 anos. Pisar no Havaí foi quando mudou tua vida? Foi, com certeza. O Havaí e tudo que veio depois disso. E as amizades que eu tenho até hoje, né, cara? É assim, o Havaí também é um lugar pelo qual eu tenho um carinho, um amor, um respeito, assim. Não sei nem colocar em palavras. É sensacional mesmo. E é um lugar que eu espero poder voltar um dia. Não sei se para morar, mas com certeza para visitar esses meus amigos e surfar os lugares que eu já surfei muitas vezes, porque é indescritível você estar lá surfando e curtindo um lugar como o Havaí, assim, sabe? Com respeito. Que não tem nada que consiga registrar Nada. A tal beleza, né? Nada. Do Endless Summer, né, cara? Nada. Isso realmente é fantástico. Você pensa que vai ficar chato, eventualmente, de você ver as mesmas coisas, inclusive as montanhas, que não tem nada a ver com surf, mas você dirigir na estrada e ver, assim, cara, é tão bonito, assim, que você fica sem ar, assim, sabe? É uma beleza
muito difícil de descrever mesmo. Mas você que é o cara, acabou de falar que é um cara que odiava surfista, acabou com uma família no surf, né, cara? Pois é. Sua esposa surfou também no Havaí, não? Cara, surfou um pouquinho. Ela não é muito do surf, mas ela pegou algumas ondas comigo, assim. Tem umas fotos dela surfando comigo de pranchão e tal. Acho que eu gostaria que ela voltasse a surfar agora, né? Que os nossos filhos já estão um pouquinho mais crescidos, quem sabe dá. Quero botar meus piá na água. Essa prancha aqui, inclusive, eu fiz ela um pouquinho mais larga, um pouquinho maior, para poder botar os piazinhos nas ondas pequenas. Esse verão, tô torcendo que seja o Esse verão que eles se empolgam. talvez, né? Espuminha. Tomara, vamos ver. Porque eu também não quero ser o pai chato que, né? Vai força surfar, a barra. porra! É, e daí o piá Não, se traumatiza tem que e deixar não gosta. brincar, cara. Tem que deixar Tem acontecer. que deixar brincar. Ele tem que ser ali, tem uma pazinha pra cavar um buraquinho, tem uma Sim, bola sim. e tem uma prancha. Opa, tem uma prancha aqui. Sim, Como é que sim. eu uso essa prancha pra brincar? Pois é. Mas é isso, cara. Acho que E me surf é diga isso. aí, o que você tem pra, mandar pra galera, ó. Fala naquela câmera, manda uma resenha pra galera da Cara. tua vida, cara, como surfista mesmo, o que você fala. Eu já sei até que imagino que você vai falar da questão da educação, que eu acho super Eu vou até tirar o óculos pra falar agora pra poder ver meu olho. Calma aí. Não, tem muito disso, cara, que assim, eu acho que surfar é fluir, certo? Certo. Surfar bem é fluir, né? Tem uns que falam que é fluir, tem outros que falam que é hardcore, tem outros que falam que é inside, né? Boa, Essa boa, foi boa. boa, hein? Não, mas eu digo assim, o surfar... Não, o só um surf- minutinho. Deixa Diga, eu... Mas dá uma olhadinha lá no WSL ou não? Se eu? É. Raramente. Ah, Raramente. Eu às vezes assisto o Pipe Masters, que eu acho que eu já assisti muito ao vivo o Pipe Masters, que é realmente o ápice, acho que, do que o cara consegue fazer no ano que surf. vem volta pra lá. Sensacional também, né? Porque foi nada a ver essa mudança aí, nada a ver. A WSL faz muita coisa nada a ver, então não vou gastar muito tempo falando isso, mas eu não Só gosto. queria saber. Não gosto. Tá, então vai. Manda um recado pra galera, pra nós fechar nossa resenha aqui no Vamos lá, Dropcast. vamos lá. O Gui Da Deadly Flying Surfboards. Deadly Flying Surfboards. Isso aí. Cara, eu acho que o surf é fluir e a vida também é isso, né? Quando a gente vê alguém surfar bem, eu não acho que a pessoa necessariamente faz coisas difíceis, mas ela faz parecer fácil e bonito, né? E a vida eu acho que ela é muito parecida, cara. Eu acho que o surf ele tem muito a ver com a forma de viver, que assim, se você força a barra, não sai direito, né? Tipo, por exemplo, matar barata, eu não acho que é um surf bonito. Também não gosto. Desculpa quem tem que fazer isso, mas aí por isso que eu acho que você precisa de prancha com mais volume. Vamos falar mais uma vez. Então eu acho que você aprender a fluir com a onda e você aprender a fluir com a vida é uma coisa que tá ligada na outra, né? Então e vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que você toma na cabeça, né? Tem dia que você pega altas ondas, mas você aprender a não Tem dia que lutar toma um contra. caldão também, né? Toma caldão, mas aí que tá. A questão como é a vida. você não lutar contra, é você pensar, cara, eu tô aqui nesse lugar e essa é a realidade. O mar tá grande, ou tá fechando, ou não tem onda. E você, dentro dessas condições, falar, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Acabou. Eu acho que é isso, cara. É o que eu gostaria de que as pessoas percebessem e entendessem. Né? Em vez de a gente reclamar tanto, e sim, tem muita coisa para reclamar, do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro. Mas se a gente para falar, cara, tá tudo ruim? Daí tá tudo ruim mesmo. Mas você fala, cara, mas isso aqui que tá legal? Pô, isso aqui tá legal mesmo. Vamos focar nessa parte que tá legal. Né? Entendi. A vida é tão mais bacana quando a gente consegue focar e enaltecer as coisas que são boas e que são legais. E a gente tem muita coisa para agradecer. O ruim faz parte da vida, mas vamos valorizar o que é bom, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem muita coisa para agradecer. Então, se eu vou encerrar agradecendo vocês primeiro, né, por me colocar aqui, me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história, a minha vida. E agradecer, cara, todo mundo que me trouxe até esse ponto, que é assim, do skate, do punk, do yoga e do surf especialmente, né? Que me trouxeram até esse momento que eu quase não acredito que eu estou abrindo minha loja oficialmente amanhã, né? Num ponto comercial mesmo. E se eu vou realmente dropar essa onda e me dar muito bem, ou se eu vou tomar uma vaca, não sei ainda, mas eu gosto, e eu acho que essa é mais uma analogia legal pra gente pensar na vida, eu gosto do desafio. E eu acho que se a gente não arrisca, a gente fica pensando, questionando, ponderando, puta, e se eu tivesse, né? E se eu tivesse dropado aquela onda? E se eu tivesse, né, capitalizado naquela oportunidade? Então eu prefiro, cara, botar a cara pra bater e falar, eu fui lá e fiz, me dando bem ou não, do que eu pensar, putz, podia ter feito, né? Podia ter tentado. Então, não sei o que acontece desse ponto em diante, mas eu sei que eu tô fazendo o meu melhor e o que acontece a partir desse ponto aqui, só Deus sabe. Galera, presença aqui do Gui. Valeu. Gui,
Valeu, querido. meu querido. Muito Foi obrigado. boa resenha. Muito obrigado. Obrigado. Mais um Dropcast. Fechou. Tchau, tchau. Aloha.